Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Bucherri Marine. Estamos aqui no sítio histórico de Olinda, de janelas e portas abertas, sentindo toda a brisa da noite entrando aqui pela nossa janela. Estou hoje para inaugurar o podcast da Bucherri Marine com os dois melhores sommeliers de Pernambuco. Estou com o Ângelo Miranda, que é sommelier pela ABS São Paulo e também é da W7. Também estou com o Elton Silva, que ele é embaixador da Miolo e sommelier da Miolo aqui para o Nordeste. Então a gente vai ter uma conversa hoje sobre vinhos brasileiros, do início da produção até o serviço para o cliente e consumidor final. Então, acompanha a gente essa conversa que vai ser muito divertida. E aí, para começar, eu queria que vocês me contassem um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês chegaram aqui, como é que vocês se conheceram, como é que vocês chegaram nesse mundo do vinho. Me conta um pouquinho. Eu tenho que começar ou que eu comece? Olha, você primeiro agradecer pelo convite. E você convidou dois profissionais do mercado que já vem traçando aí seu caminho, né? Eu e o Ângelo. Nós já nos conhecemos trabalhando em restaurante. E ao mesmo tempo a gente vai falar um pouquinho dos bastidores. É como se tivesse chamado Anderson Silva e Chris Wilde, mais ou menos isso. Porque já teve também várias conversas no sentido, as pessoas achavam que eram concorrentes, assim, meio como se fosse inimigo, e na verdade não acontece nada disso. A gente vem, na verdade, trabalhando em conjunto ali, trabalhando, estudando junto, trocando ideia sempre. Se encontrando sempre, né? Justamente. Como eu disse antes, né, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? Quando você está mais alto, o vento é mais forte, né? Então vocês com certeza sentem balançar bem muito de onde vocês estão hoje. Mas eu vou deixar. Existe uma concorrência saudável. Eu vou deixar o Ângelo começar. Ele é mais velho, ele pode começar a falar um pouquinho aí sobre ele. José, ela é muita honra, tá? Iniciar esse podcast aqui, né? Começar na minha cidade natal, que é Olinda. Na verdade, eu me sinto um recifense e um olindense, né? Porque eu nasci na maternidade naval da Marinha, que é na Cruz Cabugaf, que é próximo ali do Shopping Itacaruna, mas a minha vivência toda foi em Olinda, no início, né? E hoje eu moro há 15 anos em Boa Viagem, então eu tenho uma vivência de Olinda e estou começando a minha vivência em Recife. Eu sempre pensei nisso assim, eu acho que eu vou finalizar quando tiver meio Recife e meio Olinda e meio Recife, eu posso desencarnar que eu já estou feliz da vida, que eu já vivi os dois momentos. Ou então você volta para Olinda. Ou eu volto para Olinda. Pode ser, quem sabe. Quem sabe. Então, eu fico muito agraciado, tá? Muito obrigado pelo convite. Como o Elton falou, eu acho que tem que existir, não é uma concorrência, mas em si um aprendizado de um com o outro, né? Eu sempre me espelhei em Elton. Pô, Elton é um cara muito guerreiro, um menino que sempre está estudando, que sempre está buscando. Então isso é muito bacana, apesar de eu ser um pouco mais velho, né? Eu comecei... Ele já disse a idade dele, né? O menino, viu? Obrigado pelo menino, viu, Ângelo? Obrigado. Então, eu comecei no Hotel Quatro Rodas, eu tinha 16 anos de idade, inclusive aqui em Olinda, né? No Quatro Rodas de Olinda, tinha 16 anos de idade, onde eu comecei como cumim, e ali aquela profissão, eu olhei, me deslumbrei e disse, nossa, o que é isso aqui? Isso aqui é maravilhoso. Então, de cumim, servindo no café da manhã, café e leite ali para os hóspedes do hotel, passei por todos os setores do hotel, como um coffee shop, como lobby, o restaurante, a boate, que era Sete Colinas, que era maravilhoso, que é muito conhecido. Quando eu falo em Quatro Rodas, as pessoas já falam, daqui de Pernambuco, já dizem logo, o Sete Colinas, né? O glorioso Sete Colinas, que foi maravilhoso. E aí, no Quatro Rodas, eu me identifiquei muito com vinho e olhei um livro chamado O Sommelier, que é um livro do Senac, que tinha um senhor e tinha um Tastivan, assim, no livro, e eu falei, nossa, o que é isso aqui? Comecei a ler o livro e me interessei e falei, eu vou ser uma pessoa dessa aqui, eu vou ser sommelier. Claro, não existia curso aqui ainda, nem nada. Um dos meus primeiros professores foi Luiz Spencer, seu Luiz Spencer, dando aula de vinho. Né? Aqui em Pernambuco? Aqui em Pernambuco. Contribuiu muito com o mercado, né? Como Contribuiu demais, seu Luiz Spencer. Ele foi uma das primeiras pessoas que trouxeram, ainda contribui demais. Agora tem, inclusive, o vinho dele, né? Que é o Spencer, que está produzindo na região da Campanha, inclusive. Ah, que legal. O que o vinho dele? É tinto ou é branco? É tinto. Quem produz é Adolfo Lona, né, um grande enólogo
brasileiro, né? Que hoje produz o vinho dele. Inclusive, eu tive até a sorte de ser chamado para escolher o corte, Ah, que né, legal. do novo vinho dele que vem agora, que é o Spencer, né? Vai ter uma boa parte de Marcelin com Cabernet Sauvignon, então vai ficar incrível. Tá um corte incrível. E daí então isso foi abrindo mais minha cabeça. Não tinha curso ainda de sommelier e a ABS São Paulo veio iniciar um curso aqui na Maurício Nassau, onde eu já estava no Hotel Quatro Rodas, no Country Club, e os sócios do Country me ajudaram muito a poder fazer esse curso. E aí me tornei sommelier. Mas antes disso também passei aqui em Olinda, eu trabalhei no Maison do Bonfim, Oficina do Sabor, Uruguai Club, que fica aqui na Prudente de Moraes, muito próximo de você. Assim, momentos áureos que eu vivi aqui. Os maiores dos maiores, né? Os maiores dos maiores, onde tinha um Vilanzol, né? A Creperia, que já existia aqui, o Maison do Bonfim, enfim, eram restaurantes maravilhosos, momentos áureos que eu tive a sorte de vir. Então, isso é a minha trajetória, né? E hoje, continuando e estudando sempre, fazendo um trabalho onde que eu venha agregar mais, principalmente no serviço do garçom, que nós somos muito carentes, né? Hoje o serviço de restaurante em Recife é muito carente ainda. As pessoas não vestem ainda a camisa e batem no peito e dizem assim, eu sou um garçom. Porque para ser um garçom tem que saber de vinho, tem que saber de salão, tem que saber de prato, de comida, Coquetelaria. de cozinha, tem que saber de coquetelaria, Harmonização. de harmonização, tem que saber todo esse conjunto. E Gostar de gente. Gostar de gente, que é importantíssimo. Gostar do que faz. Isso, ser garçom não é pegar a bandeja e sair correndo feito um doido. Uhum. É. Não é tirar pedido nem limpar a mesa. Não, ser garçom é uma virtude, é uma honra. Até porque quem foi a primeira pessoa que serviu ao mundo? Papai do céu, né? Uhum, verdade. Então, servir, eu sempre digo que servir é uma arte. Então, é isso aí. Isso é uma breve apresentação. E, Elton, agora... Eu sou europeu. É, né? Nasci em Prazeres. Uhum. Sou prazerense. Falo isso com bastante constância. Tenho bastante orgulho disso. Uhum. Que é uma prova que o produto da terra também funciona. Uhum. Infelizmente, às vezes, as pessoas não valorizam tanto, mas a gente consegue galgar o crescimento, mostrar de certa forma. Eu vejo muito profissional hoje que eles não entenderam o processo de formação. O Gelo falou aí do hotel, do restaurante, eu já lavei prato, panela, varri salão, passei pano em salão. Tive a curiosidade de, no processo, entender como é que funcionava cada setor. Isso é fundamental. Acho que uma característica do sommelier e do profissional de destaque na gastronomia é a curiosidade. Verdade. Curiosidade para aprender. E o que você falou é importante, saber todos os setores do empreendimento em si, como é que eles funcionam, né? Isso. Até para saber como é que você vai se portar dentro de cada um dos elementos que estão ao seu redor, né? E eu já pensava assim, um dia se eu precisar atuar como gestor da área, eu sei como é que funciona. Uhum. Eu posso contribuir se tiver alguma perda no setor. Se eu tiver que mandar alguém para casa e assumir o lugar, eu vou poder fazer isso também. Eu sei como funciona, eu entendo melhor e cobro melhor do funcionário. E muitos não entendem isso, não querem. Olham, vem a gente hoje viajando no restaurante, tendo a atenção do cliente, mas não sabem o que a gente já fez dentro de um restaurante para absorver esse conhecimento. E é fundamental. Tem coisas que você só vai aprender, de fato, na prática. Não tem outro caminho. Lidar com pessoas, tratar com pessoas, olhar para o cliente, saber o que ele está buscando, se você pode mais ou menos. Isso é trato diário ali, é o face-to-face, é dia a dia. E por onde é que você passou para chegar até aqui? Porque a Angela falou que passou por alguns empreendimentos, você passou por alguns empreendimentos. Alguns empreendimentos. É fundamental também você buscar os melhores empreendimentos para você trabalhar, né? Uhum. Então, eu saí literalmente de Prazeres, vendendo espetinho de gato e cerveja gelada. Aí eu fui para Le Chef, Tetsu, Le Petit, Grupo Arvo Voar. Tive passagem por ele também. Mingos, que foi bastante importante, foi quando a gente se conheceu. Isso. É isso que eu perguntava, vocês se conheceram no Mingos? Isso, ele no Country e eu no Mingos. Ah, e vocês conheceram como? Foi algum evento? Como foi? Rapaz, Ângelo sempre fazia um bom trabalho por onde ele passava, eu estava lá buscando também, na época só existia como sommelier aqui trabalhando Antoniel.
Senhor Antoniel, isso. E toda vez que a gente perguntava como é que faz para ser sommelier, as pessoas diziam, você tem que ir para fora. Teve uma hora que eu achei que era questão alfandegária, assim. Você pega um avião, passa e volta, Volta, tá tudo certo. sommelier. Uhum. Mas ninguém lhe dizia, não tinha informação, não estava fácil na internet. A gente pode falar dos bastidores, tinha alguns, tinha um Clube do Van aqui na época. Isso. O Mingo estava nativo, o Viela estava nativo, o Nê também, tudo nesse Tava período. chegando. Isso. O Pomodoro, o Café e Dupla. Tinha um cenário, Só os grandes também. cenário interessante, mercado aquecido. Isso proporcionava uma interação ali e os clientes rodavam nos restaurantes. Então, eu sempre quis saber, tive a curiosidade de indicar para o meu cliente. Eu fiz uma parte de formação em turismo. Uhum. Então, era obrigação, eu tinha como obrigação saber qual era a culinária, que tipo de restaurante, fazer uma breve pesquisa até para sugerir para o meu cliente. Ele não encontrar só um serviço de compra e venda de comida, e sim um apoio, um auxílio, uma informação. Então, o cliente chegava lá, perguntava onde é que eu como a melhor massa aqui, eu indicava, ele ia lá, comia uma boa massa e voltava para agradecer, Claro. e me tinha como referencial. Então, eu indicava muito o trabalho de Ângelo. Vai lá, procure Ângelo, porque o melhor lugar é aquele que você é bem recebido. É verdade. Então, virava moeda de troca. Ora, ele me E a indicava recíproca também. era sempre verdadeira. E aí foi tendo esse crescimento. Depois participava das feiras juntos. Uma vez por ano a gente estava em São Paulo, no mínimo. Uhum. Se encontrava em grupos de degustação. Nos formamos juntos pela Nos ABS. formamos juntos pela ABS vocês fizeram também. junto, que legal. Fizemos juntos. Foi 2012. Eita. Acho que tem 16 anos. Por aí. Já faz um tempinho. Quase de tempo, quase de tempo. E depois vem outras formações, né? ABS, W7, SG. Não, mas vamos lá. E aí, nesse momento que vocês começaram a trabalhar com vinho, o que era o vinho brasileiro nessa época? A gente tinha vinho brasileiro aqui ou era só vinho de mesa? Como é que como é que vocês trabalhavam o vinho nessa época? Essa respirada você entendeu que era complicado. Eu entendi. E a pergunta foi de propósito. Essa Justamente respirada... eu queria entender do lado de vocês, que estavam lá fazendo o serviço do vinho na época, como é que era vender vinho nessa época. E essas perguntas são boas, aí falando para todos que estão aqui ouvindo a gente, não foi nada programado. O José disse, olha, eu vou perguntar isso e isso. Não, vamos fazer um podcast falando sobre vinhos. Então aqui é tudo super natural e está muito pertinente, está muito boa até as perguntas, José. Muito obrigado. Eu queria começar porque, como eu comecei no Quatro Rodas, né, eu tinha 16 anos de idade como comim, depois com 18 que eu comecei a trabalhar com bebida alcoólica, que eles não deixavam eu passar nem... Quando eu fosse passar tivesse um coquetel, eu tinha que passar suco, refrigerante ou água. Ou petiscos, né? Quem trabalhava com vinho era meio que feiticeiro Era. Mago dos vinhos. Ah, que legal. Era aquela informação muito restrita que só uma pessoa sabia. Que sabia. Ele tem a chave da adega e pronto. Exatamente. E eu era de menor, também não podia tocar em álcool, não podia nem servir álcool. Então, aquilo sempre me deixou assim... Rapaz, uma curiosidade, né, de querer aprender. E saindo do Quatro Rodas, eu fui para Boate Hipopótamos, né? Onde que ali eu comecei a deslumbrar mais. Mas voltando um pouquinho, falando do vinho no Quatro Rodas, os vinhos que eu vinha a ser servido no Quatro Rodas eram Baron de Lantier, Forestier, Almaden, Naturelli, que era da Casa Valduga, que era bem docinho, que as pessoas estavam começando a tomar, e o início da Botticelli. O início da Botticelli. E tinha muito vinho ruim também. Sim. Porque era todo início, terroir novo, a gente sabe muito bem que assim, foi muito vinho forçado e coloca no mercado. E chegando no mercado... Nessa época tinha diferença de preço, vinho nacional, vinho importado, ou era tudo vinho? Não, tinha diferença. Os importados sempre foram mais caros naquela época. Os nacionais, por incrível que pareça, era mais em conta, mas não vendia por conta disso. Preconceito. Era preconceito, era realmente a vinificação que não estava ainda correta. O terroir não estava ainda solidado, vamos dizer assim. O terroir não estava pronto. Quando a gente avalia hoje, já existem DOCs, né? Mais de um agora no Brasil, IPs. Isso traz uma consistência para o mercado, uma padronização, mas uma consistência para o mercado. Naquela época não existia, então é uma fase muito de teste.
apesar de, assim, terem tido boas safras, 99, safra boa, 2000, 2005, produtos relevantes e tudo, mas o vinho brasileiro, ele não era posto, até porque a gente tem aquela síndrome, né, do... Que ainda hoje a gente tem, né? Que Que imagina que a gente tem hoje com grandes produtores, imagina quando era naquela época que não tinha isso tão divulgado e massificado, né? Pois é, inclusive eu lembrei agora, chegou um representante lá no Quatro Rodas da Forestier e falou no restaurante, ó, eu quero dar um treinamento aqui para vocês. O treinamento dele foi o seguinte, ó, eu tenho o Forestier Riesling, que harmoniza perfeitamente com a lagosta ao Thermidor. Que era Riesling itálico. Sim. Riesling itálico. Uhum. Não era nem Riesling, era o Riesling itálico. E aí eu digo, tá. E esse outro aqui é um Forestier Cabernet Franc, que harmoniza perfeitamente com carnes. Pronto. Era a única coisa que eu sabia Era casadinha. explicar para o O hóspede. Riesling com itálico com o lagosta e o Cabernet Franc com É o carne. beabá da harmonização, por cor. Uhum. Pouco. Sim. Basicamente isso. É o princípio do princípio ali. Uhum. Sim. E aí eu já tinha 18 anos de idade, eu já estava no restaurante no Vila de Olinda, eu já tinha sido promovido. Quando eu coloquei o meu paletó, fiquei cheio de orgulho, né? Sou agora garçom, por isso que eu digo que ser garçom é uma arte. E aí, com essa informação, esse representante falou, e quem ganhar esse concurso aqui, quem vender mais vinho Forestier, vai ganhar um jantar com acompanhante no Marotel. Olha aí. No Roof Garden. Né? Quem vai ouvir esse podcast aqui, algumas pessoas, quem são mais novinhos, né? não vai lembrar. Mas certamente vão lembrar do grande, lendário e glorioso Marconi, que fazia uns flambados no meio do salão, que era a coisa mais linda do mundo. E eu era louco para ir ver esse serviço dele. Como o Elton sempre falou, a gente tem que estar em busca de conhecimento. Eu queria ir ver esse serviço e eu não tinha condições de pagar, chegar no Marotel e jantar. Hoje eu digo porque a escola é a mesma, apesar de não ter talvez feito isso com muita frequência, mas a gente sabe o que é o serviço de gueridon, flambagem, tudo. Isso. O hotel ensinava muito isso. Eu aprendia muito no hotel. O Senac tem um papel também importante no cenário hoteleiro e tudo. Demais. Mas hoje meio que se perdeu. Sim, verdade. Tipo, eu escutei até uma coisa esses dias, que a simplicidade é o status máximo da qualidade, né, e da sofisticação. E é verdade. É verdade. Depois que o meu conhecimento hoje, o que eu sei hoje, eu posso avaliar muito melhor os vinhos nacionais hoje, entender a qualidade deles e defendê-los, pôr a mesa, né? Tanto é que eu sou embaixador de uma marca nacional, a Miolo. E uma das coisas, teve uma reunião um dia desse e a turma falou, vamos fazer... Não, um dos motivos de eu trabalhar para Miolo é porque eu gosto dos vinhos, eu acredito nos vinhos e na qualidade. Né? Hoje, sim, isso já era uma mentalidade minha na época. Deixa eu te perguntar sobre a Miolo, já que você está falando dela. Em quantos estados a Miolo produz hoje? Na verdade, em 2 estados. 2 estados. São 4 vinícolas em 2 estados. E tu sabe dizer a área que eles têm de área plantada, quanto é que eles mais produzem? De 1.000 hectares. Quantos? Mais de 1.000 hectares. Mais de 1.000 hectares. Mais de 1.000 eles hectares. tiram uma safra ou 2 por ano? Aí são vários terroirs. São coisas bem distintas. A gente está falando de uma das maiores vinícolas do Brasil, né? Isso. Inclusive, desculpa, José, interromper aí esse papo com o Elton, mas já que você está falando de Miolo, vamos servir um espumante para Miolo, né? Vamos lá. Eu pedi aqui para o André dar o apoio para a gente. André Isso. é o nosso braço direito aqui da Boucherie Marine. Então, quem estiver por aqui, pode procurar André e você vai ter melhores indicações de vinhos da casa e as maiores indicações de harmonização da casa com o André. Podem procurar ele aqui. Uma coisa legal que aconteceu aqui, primeiro, na verdade, Recife não consumia vinho, Recife consumia uísque. Sim. Não era isso? Vinho era minoria, era uma mesinha ali ou outra. E a gente tem um papel importante, eu digo a gente, por quê? Os 3 restaurantes que tinham sommelier presencial, que as pessoas conheciam, tratavam pelo nome, eram os que a gente trabalhava. Era basicamente, vinha o Toniel, e a gente surfou a onda junto com o Toniel. O Toniel no Viela, eu no Mingos, e Ângelo no Ney. No Ney e no Country. No Ney e no Country. Eu fazia o Ney e o Country juntos. Então, basicamente, a gente iniciou todo esse processo, logicamente, em outras pessoas, a gente trabalhava já com importação, bastidores, tudo.
Depois sempre foi muito forte aqui o vinho português e o vinho chileno. Uhum. E o vinho português, graças ao nosso amigo Licínio, não é isso, São João? Justamente, E a Casa dos Licínio- Frios, assim como os whiskies também. Uhum. Mas tinha um apelo, a gente conhece, a gente da época de um funcionário chamado Aldi, trabalha ainda, que ele andava com a caixinha de picolé, sabe? Uhum. Já com vinho em temperatura, dentro legal. isso já era a orientação de Licínio. Rapaz, tem que provar. Eu ganhei uma viagem Uhum. de Licínio, porque eu servi vinho do Porto na temperatura correta. Uhum. E fiz um excelente trabalho dentro do Rui Paula. Então, depois, acho que avaliou o volume que foi vendido, e ele me presenteou com essa viagem por conta disso. Então, era a época dos desafios, era sempre desafiador. Assim como o Ângelo também já teve essa passagem por distribuidora, importadora. E era um mundo por descobrir ainda, digamos assim. Então, o vinho nacional não era posto à mesa. As pessoas podiam até consumir em casa, mas de forma muito tímida. E o que bebia muito em Recife era o uísque. Whisky. Agora o Whisky uísque a não. turma bebia com força. Johnny Walker John Red. Walker Red. Red ou Black, Exatamente. né? O Red era mais gentil. Eu vou aproveitar agora que a gente recebeu o novo vinho. A gente começou aqui nossa conversa, a gente estava tomando o Celebration. Isso. Pronto, ele é feito na região de Garibaldi? Acho que Garibaldi, isso, Garibaldi. Garibaldi, exatamente. Agora a gente tá provando agora o da Miolo Miolo da Ceival. Ceival. Conta um pouquinho sobre Ceival pra gente. Ele é produzido onde? Como é que é? Ceival é produzido em Candiota, na campanha gaúcha. A campanha ela é bem fragmentada ali. Mas é extremo sul do país. Extremo sul. Uhum. 2 uvas. Método, nesse caso aqui, Charmat. E é um espumante, é uma linha desenvolvida. Nesse caso, são 4 rótulos, né? E 2 espumantes, um rosa e um branco. Desenvolvido pra gente trabalhar mais em hotel, bares e restaurante. Uhum. Hoje, como o nosso mote vai ser vinhos brasileiros, todos os vinhos que vamos tomar hoje aqui no programa são vinhos daqui do Brasil. Inclusive isso, José, já que estamos servidos aí do miolo, vamos fazer um brinde aos vinhos brasileiros. Vamos lá. Vamos lá, Elton. Saúde e paz. Esse é o bordão de Ângelo, né? Como é que tu chegou com esse bordão, Ângelo? Me diz aí como foi a ideia de criar esse bordão. É difícil competir desse jeito. Não, é difícil. Um cara desse Não, tamanho, é com difícil, bordão. com bordão, aí Eu, pronto. eu pequenininho, aí a turma chegava pra provocar. Pô, eu já é melhor que você e tal. Acabou-se. É mais alto, ele é mais alto que Eu eu. dava chute na canela, era o jeito. É. José, é o seguinte, o que nós precisamos na vida? Saúde, né? E paz de espírito, paz interior, paz onde você esteja. Por isso que as pessoas dizem assim, eu estou não briga com ninguém. Eu disse, bicho, eu vou perder o tempo brigando, ao invés de estar estudando, buscando novos horizontes. Eu não vou brigar, não vou querer ligar, eu vou ter saúde e Já ter ao contrário dele, já peguei muita briga. Não. E tem outra também, né? Que é enófilos, amantes do vinho, é verdade. Eno vem do vinho e filo vem do amor. Então nós somos amantes do vinho. Então todos que degustam uma boa taça são enófilos, né? São amantes do vinho. Às vezes a pessoa não quer tomar um vinho porque, eu não sei, eu não conheço. Mas você toma vinho? Toma. Você gosta de vinho? Gosto. Você é um enófilo. Eu sou um enófilo? Porque você... Eno vem do vinho e filho do amor. E vem do amor, você não é amante do vinho. Tá, eu sou amante. Então pronto, já pode dizer para todo mundo aí que você é amante do vinho. Acontecia uma coisa interessante no restaurante. Estava falando de restaurante anteriormente. E aí, na época, acho que começou novo, né? Eu comecei com 18, 20 anos ali. E aí as pessoas pediam para chamar. As pessoas no primeiro só faziam isso porque era de praxe. Uhum. Aí pediam para chamar o sommelier no restaurante. Aí, quando eles pediam para chamar o sommelier, achavam que vinha assim, um senhorzinho de óculos, barrigudo, seus 50 e poucos anos, testemunho pendurado. Seu Toniel já estava na idade. Seu Toniel estava. Excelente profissional, por sinal, até hoje, atuante e tal. Ainda não conhecia, mas todo mundo me fala muito bem dele. Bastante, muito super bem elegante, dele. o Lorde. E aí vinha quem? Elton, baixinho, magrinho e tal. Aí a turma falava assim, a cara dura. Você que é o sommelier? Sou. E a gente estava extremamente preparado ali com a carta de vinhos.
Mas ele não admitia porque era uma pessoa nova, não era pelo conhecimento. Pelo conhecimento a gente estava ali, ok, habilitado. Mas as pessoas avaliavam estigmatizavam um estereotipo, né? Um tipo de pessoa, assim. Assimilavam que deveria ser uma pessoa com mais idade, coisa assim. Graças a Deus isso mudou bastante. Tem uma galera nova aí, deu um fôlego em tudo isso. Mas eram coisas interessantes que se acontecia, assim. Era gente que queria avaliar vinho ou dar opinião. Eu nem sabia para quantas vezes um cliente pegou a rolha lá para cheirar e sem saber o que fazer, ficou ali. Até hoje tem essa pergunta, para que serve, né? E a devolução de vinhos? Muita gente devolvia vinho? Tinha mais problema, na verdade. Tinha mais problema com vinho, com defeito. Mas era defeito mesmo do vinho na época, né? Ou era mais pelo consumidor, pelo cliente? Olha, eu não sei se é 50-50 ou 70-30. Vamos lá. Existiam alguns clientes porque estava em uma companhia assim, recente, queria a oportunidade de falar assim, pode voltar que esse vinho não tá bom, não. Cheirava a rolha e dizia assim, esse vinho está bouchonné. Não sabia nem o que era bouchonné. E como é que você vai sentir que no nariz você vai sentir... Uma pessoa sentir que o vinho está bouchonné, ele tem que ser muito bom do nariz. Né? E o defeito do vinho está muito mais na taça do que na rolha. Claro, para um vinho estar bouchonné e esse fungo está na rolha, tem que ser um vinho muito longevo, um vinho com uma guarda incrível e que você vai identificar ali. O vinho pode estar oxidado, então ele não sabia nem a diferença que era oxidado ou que era bouchonné. Mas ele ouvia alguém falar que o vinho estava bouchonné ou que o vinho estava vinagrado ou avinagrado, dizia logo, né? Esse vinho está vinagrado. Que é estranho falar, mas vinho não vira vinagre. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, mas não é. O vinho oxida, né? O vinho oxida. E rolha eu só vim realmente saber o que deveria avaliar durante o período de trabalho lá em Portugal, lá no Rui Paula. Você trabalhou em Portugal. E aí foi quando... Você sentiu diferença do consumo do vinho, a relação com o vinho do cliente aqui do Brasil para o cliente lá de Portugal? A relação com o vinho, a relação com o serviço? São 500 anos. Não tem... Na verdade, assim, é mais fácil. O consumidor está mais educado lá. Ele vai para comer e beber. Ele já entra sabendo o que vai pedir, porque o menu está na porta. Ele realmente considera que se inicia comida mais leve, brancos, espumante, ou espumante para brindar. O porto onde eu trabalhei, no Douro, tem muita influência inglesa também. Então, eles já começam com o champanhe. Então, o champanhe é aperitivo. Eu trabalhava com 24, 30 vinhos em taça, todo dia aberto. A harmonização 2 vezes por dia. O cardápio mudava 2 vezes. Era 24... por dia? Poxa. Uma carta de champanhe com 54 referências só de champanhe. Muita coisa. A carta era tratada por maison e não por... Quase uma enciclopédia. Era bem... E manter essa carta dá mais trabalho ainda. Eu trabalhava com um time de 6 sommeliers, era o 6º. E a gente tinha que defender as harmonizações em 5 passos. Você tinha que fazer 2, então são 10. E você tem que escolher os vinhos dentro de um ticket médio. Então é um exercício excelente. Esse restaurante era só de menu de degustação, era? Você falou? Não. Era um restaurante... Da la carte. Eu tive a sorte de trabalhar num restaurante quando ele estava buscando a estrela Michelin. Sim. Eu que subiu a régua ali e desse núcleo... Para você deve ter sido uma experiência incrível, né? Foi incrível. Porque puxou muito toda a equipe. Depois, o mais engraçado é que não se conseguiu nesse restaurante especificamente, porque ele estava no fluxo, no centro do porto. Então, o cliente era outra peça fundamental e o cliente não se portava da forma que deveria. Sim. Porque tem uma sinergia lá em Portugal. O cliente, às vezes, pegava um cliente que ele não entendia a proposta do restaurante. Então, logicamente, ele não ia pontuar ou não gostou de algo. E depois também era meio que perder dinheiro. Porque muita gente batendo na porta, então resolveu-se em algum momento que aquele lugar era lugar para ganhar dinheiro com fluxo. Sim. E não fazer... Não sei se vocês sabem, mas restaurante Michelin você não deve rodar, né? Atendimento é único. Você roda só uma vez, você não vê tempo de mesa, não se troca toalha, não faz nada. É tudo bem programado. Para mim foi um choque atender pessoas com ano de antes reserva com ano de antecedência. E aí depois migraram pro Casa Tia da Boa Nova, que existe até hoje. E aí conseguiram lá, assim,
a Michelin. Mas Lá você trabalhou enquanto ele disputava e quando ele dava à la carte? Ou só trabalhou durante o quando período ele, quando ele estava em busca e era à la carte, os Uhum. dois. você pegou os dois, sim. O Michelin é um à la carte. Uhum. Tem o menu, mas você tem a opção também de pedir à Sim. la carte. Eram 2 restaurantes. Aí abriu uma unidade no Brasil. Ângelo também quase nós trabalhávamos juntos nesse restaurante. Porque na época foi interessante. Essa história é legal para contar. Me conta. Eu tinha saído de um restaurante aqui, tava meio bravo e peguei minhas coisas e fui pra praia. Tô lá pescando, que eu gosto de pescar. E aí liga liga o celular, aparece alguém ligando lá no telefone e fala: eu queria fazer uma entrevista com você, porque me disseram que você é um dos bons sommeliers que tem aqui. Você me falaram do Ângelo. E eu gostaria de fazer uma entrevista. Você topa fazer, tipo assim, eu tinha chegado em 30 minutos, desmanchei tudo e disse: vou lá fazer essa entrevista. E aí fui fazer a entrevista com o Rui Paula, um chefe que hoje em dia é 2 estrelas Michelin e tal. E aí, 2,10 metros, não, ele é bem pequenininho, bem baixinho lá, tudo organizado, arrumado. Fui lá no prédio da JCPM, na última sala lá, e ele me contou como é que era o restaurante dele. E eu, logicamente, aqui não acreditei, né? Eu disse: um restaurante que o talher você pega com luva, porque vende não sei quantas garrafas de vinho. E, enfim, ele contou como era o restaurante. Eu disse: beleza. Você já me contou como é o restaurante, agora eu quero ir lá. E aí ele: não tem problema. No final do mês, organize suas coisas, tire seu passaporte, você vai estar lá. Eu achei que até então. E aí o projeto foi se desenhando. Porque a gente também, né, era uma época que eu estava meio acostumado com isso aqui, né? O cara contava muitos sonhos, não sei o quê. Quando abria de fato, mudava tudo totalmente e você não conseguia fazer. E foi uma sorte eu estar nesse dia na praia, porque eu estava, na verdade, fazendo um trabalho para o Senac, que estava em Triunfo. Eu tinha ficado 2 meses lá e lá não pega o telefone. Estava tão bravo que eu fui para lá. E aí fui para Portugal. Ainda bem que você se acalmou depois. E aí eu fui para Portugal, cheguei, tem logo aquele susto, né? Pego o telefone como se fosse hoje na cidade do Porto, ligo para avisar que tinha chegado no domingo, então a moça vai atender. Pois não, rapariga Carla falando. Eu não sabia se tinha chegado no lugar certo ou não. Mas é uma cultura totalmente diferente, foi um aprendizado grande, ainda tenho uma relação com eles. Já tive a satisfação de ter sido chamado depois para assumir o restaurante durante um tempo, ficar trabalhando, tirar férias lá do pessoal. Mas é outra cultura. E essa sinergia que o cliente, o entendimento que o cliente tem sobre tudo, o que ele vai comer, como ele vai comer, fazer as harmonizações, lhe permite uma gama de conhecimento ali. Não é carta só portuguesa não, tá? É carta internacional. Porque carta de vinho tem isso, né? Todo mundo acha que carta de vinho carta de vinho pode ser temática, pode ser carta internacional, pode ser carta... Inclusive, um dos desafios era trabalhar com vinhos 100% do Douro. Em um dos restaurantes. Do começo ao fim. Então, a gente chegou a fazer menu de vinho do Porto do começo ao fim. Sei que é pesado, mas aconteceu. José, só que eu tinha parado lá no Forestier, né? Então, só lembrando, eu só sabia o que era. Que o Forestier Riesling Itálico harmonizava com a Lagosta ao Thermidor e sabia que o Forestier Cabernet Franc harmonizava com carne. O hóspede do hotel, quando sentava à mesa, quem vendesse mais vinho ia fazer esse jantar, ia ganhar esse jantar lá no Rooftop. No Hofgarten. Hofgarten. Era Hofgarten. É Hofgarten. Que era no Marotel. Sim. E aí o hóspede, quando sentava na minha praça, eu tenho preferência de água com gás ou sem gás? Sem gás. Olha, nós temos hoje, para quem gosta de lagosta, um vinho maravilhoso que é da Forestier Riesling Itálico. E para quem gosta de carne, eu tenho um Forestier Cabernet Franc. O cara estava pensando em tomar uma Coca-Cola, já não tomava. Já ia tomar o vinho e pedir o prato. Sim. E aí, quando eu vinha com a Lagosta Thermidor, que antes era servida no Flamengo, né? Aquela coisa maravilhosa, vinha desfilando no salão e mostrando aos outros hóspedes que estavam chegando, todo mundo queria. Que prato é aquele? É uma lagosta e harmoniza perfeitamente com o Forestier Riesling. Se ele perguntasse, mas que região é esse Forestier? Eu só dizia Rio Grande do Sul. Ponto.
não sabia mais nada. E tem muito princípio nisso, né? Tem uma inteligência por trás disso. Porque tudo que você oferta, quer vender, primeiro o princípio é oferecer mesmo. É verdade. Justamente. E depois a gente vê algumas campanhas aí que a turma faz primeira dose. O que o cliente tende a acompanhar, o que ele vê, visualiza nas mesas. Então, ele tende a acompanhar, pedir, replicar aquele comportamento. Exatamente. E aí, então, eu consegui no final do mês ganhar esse concurso e daí levei minha mãe para jantar comigo. Eu cheguei lá, fiquei encantado. Meu Deus, o que é isso? Você viu o serviço lá que você queria ver? Vi o serviço de Legal. flambada, a coisa mais linda do mundo. E aí, então, peguei o contato de Marconi e disse, bicho, eu quero aprender isso aí. Ele falou, pô, eu lhe ensino, você trabalha onde? Eu trabalho no 4 horas. Você trabalha no 4 horas, tá fazendo o quê aqui? Que é assim, era um espanto. Você é o quê? Garçom? E tá aqui, ele falou, rapaz, que coisa boa. Aí eu fiquei com uma interação muito boa com o Marconi, ele me ensinou muito. Eu disse, olha, eu vou na sua casa, eu vou onde você quiser, mas eu quero aprender, eu venho para cá. Ele disse, venha para cá. Você vai passar aqui uns 3 ou 4 dias comigo aqui e vai ficar aprendendo. Então, eu virei fã de Marconi e um certo dia ele foi trabalhar, ele foi dar consultoria no Country Club onde eu estava como maître já. Ah, que legal, você já estava lá como maître. Eu já estava no Encontrou Country, com ele de novo. encontrei com ele novamente, ele falou, Ângelo, você por aqui? Eu disse, Marconi, aí, infelizmente, assim, foram poucos momentos que ele veio a falecer há uns meses depois, acho que 2, 3 meses depois do nosso reencontro, mas ficou um legado muito bom, que é isso que nós levamos na vida, né? Então, o vinho brasileiro me trouxe esse legado. Além do Forestier, Almaden, vamos falar mais em Chateau do Valier. Chateau do Valier, que da época que também. tem o Chateau do Valier Rosé, que as pessoas degustavam e diziam assim, não, esse vinho está estragado. Meu Deus. E tinha as marcas internacionais. Calamares, Garcia já existia. Liebfrau-Misch, alemão. A garrafa azul, quem não tomasse, ou não sabia o que era vinho, ou então não tinha dinheiro para pagar, enfim. Era uma... E aí, o consumo de vinho daquela época para hoje mudou com certeza e consideravelmente. E aí hoje, quais são os desafios hoje da gente conseguir vender vinho e a gente conseguir ter uma experiência adequada para o cliente lá na mesa? Olha, eu vou lhe ser sincero, José. Nós temos que ter profissionais de ponta. Porque existem vinhos brasileiros de um ticket médio mais baixo e existe vinho brasileiro de um ticket médio mais alto. O que é que isso vai diferenciar? É a presença do profissional, que não necessariamente precisa ser um sommelier, precisa ser só uma pessoa esforçada no salão. Não é como aqui você tem o André, que o cliente chega, ele vai induzir o cliente àquele. Não é que ele vai induzir o vinho para aquele cliente, um vinho que seja mais em conta, ele vai identificar o potencial daquele cliente. Então, o que eu digo sempre, o cliente para tomar um vinho brasileiro, ele tem que fechar os olhos e abrir sua mente. E depois que você serve, eu já fiz várias experiências em vários restaurantes que eu trabalhei. No Ponte Nova mesmo, o pessoal estava fazendo uma degustação de Bordeaux. Só Bordeaux. E finalizou a noite, acabaram os vinhos. Ângelo, e agora? O que é que você vai me sugerir? Eu disse, eu posso sugerir um vinho, posso colocar no decanter e vocês vão degustar o vinho. Se vocês gostarem do vinho, vocês pagam. Se vocês não gostarem, vocês não pagam. E aí eu servi o Merlot Terroir. E eles degustaram e disseram, nossa senhora, melhor do que vários Bordeaux disso aqui. Que Bordeaux é esse, Ângelo? É o Merlot Terroir. Luciano tem a prova disso. Luciano é um representante comercial da Miolo, que já está há um bom tempo com a gente. O profissional deveria, pegar a cartilha que a gente traçou, que a gente fez, ele deveria ir no Vale do São Francisco aqui. Primeiro, olhar e aprender e ver o que é viticultura. Porque 2,5 safras por ano é o que se pode fazer lá. Exatamente. Então, se ele for no mundo todo, ele só vai ver uva no pé uma vez por ano. Né? Geralmente isso acontece na época de vindima e vinificação. O pessoal está meio estressado, não é todo mundo corrido, tem que tirar logo do pé. Isso, tem que tirar logo do pé. Então aqui, ele vai ver isso com mais calma, cadenciado. Ele deveria ir lá. Eu cheguei a dar aula em faculdade, eu ia 4 vezes no ano. Para ver poda, para ver variedade que é plantada lá. Tu quer falar sobre essa poda que é daqui de Vale do São Francisco?
Na verdade, o que acontece aqui é um ciclo. Uhum. A gente tem no Brasil hoje A pod gente tem aqui invertida. a dupla podada É aqui, né? dupla pod invertida, Uhum. que nasce durante esse processo. Por isso que foi, se eu não me engano, no Paraná Uhum. que começou. Acho Minas, que foi São Paulo, não? Paraná. É? Tem um médico que quase investiu tudo lá e tomou a decisão de fazer a dupla pod invertida, que nada mais que você interrompe o ciclo, você faz uma pod ali, interrompe o ciclo, ela volta ao estado vegetativo novamente, que é a parte de desenvolvimento de canopia, de Uhum. parte verde e tudo, e volta a produzir ele na metade do ano. Aqui o que se faz no vale é o hidroestresse. A planta, quando ela se sente ameaçada, pode ser sol demais, pode ser escassez de água, ela não entra no modo de defesa dela. Sim. E o modo de defesa é guardar toda a energia dela na madeira velha, que a gente chama, Uhum. mais próximo ali da raiz. E quando ela encontrar novamente um clima favorável para o desenvolvimento, ela volta a produzir. Então, é o ciclo contínuo, nós chamamos. Então, ao invés de ser no mundo todo, a planta vai interagir de 4 em 4 meses com o clima. Isso, Primavera, verão, outono e acompanha inverno. as estações do ano e tudo mais. Isso. A colheita é sempre no verão. Uhum. Sempre vai ser assim, no começo até o final do verão. E inverno vai estar sempre hibernando, guardando as energias, porque o céu vai ficar cinza. Uhum. É uma questão fisiológica que a planta já trouxe. Ela vai passar pelo período de hibernação Isso, e pelo tudo período de mais. hibernação. Uhum. E aqui um dos modos, a gente tá lá perto do paralelo 8. Então é clima desértico, só que tem muita luz. Tem o Rio São Francisco, então é possível a irrigação. Luz solar, nem se fala, né? Uhum. Níveis de 300 dias de sol por ano. Parte fenólica fica excelente, Uhum. tanino e tudo. Que compromete um pouquinho, às vezes, a parte de acidez. Uhum. Mas amadurece a uva por completo, né? Você tem menos problemas com Casca. Com herbicida, pesticida, outras coisas, porque não tem problema com fungo. Uhum. O que você tem que fazer é outros. Cada vez mais, Aqui a gente usa irrigação, não usa? Usa irrigação. Gotejamento é hidroestresse. Gotejamento. Controlado. E aí isso faz com que você produza ali 2 vezes mês. Traz um aprendizado muito grande. Uhum. Isso aconteceu, vou contar uma história engraçada. Uma vez, a Vini Brasil, quando foi implantada aqui no primeiro vinícola, aqui no Vale de São Francisco, começou fazendo vinagre, na verdade, né? Depois a lei mudou, abriram para produção de vinagre com cana. Sim. E aí desandou ali com a coisa da uva. E é mais trabalhosa a uva. Educar as pessoas para o cultivo é muito mais complicado. E aí meio que a expertise, não existia expertise, faltava muito para tudo, faltava muita expertise no momento. E aí vieram os portugueses, começaram a trabalhar o hidroestresse. E na época nos convidaram. Isso você está falando há quanto tempo? Ixi, eu tô falando 18 anos 18 atrás. anos. 18 a... No mínimo aí 15 anos atrás. Mas... E aí teve uma vez que fizeram uma seleção aqui e levaram 2 garçons ou um garçom e um maître de cada restaurante para o Vale de São Francisco. Foi uma viagem excelente. Um senhorzinho chamado Rogério de Castro, que é um professor da universidade lá em Portugal, bem respeitado, estava lá inclusive. Tinha outros produtores, o João Santos também estava aí. Acho que o João Santos levou o pessoal, não foi ele que teve essa ideia? Foi. E aí foi incrível, só que na volta presentearam cada garçom com um bag-in-box de 3 litros. Eita, que legal. E a gente foi de ônibus. Não chegou aqui, né? Esse bag-in-box não chegou aqui. Não chegou um bag-in-box inteiro aqui, meu amigo. Só que assim, é muito vinho. E São a meta, 5 litros. A meta era acabar o bag-in-box. Pra você ter ideia, a meta era acabar o bag. E aí não chegou ninguém bom, né? Não, pois é. Onde parava ali. Ainda bem que não foi de avião, né? Porque Ainda bem, pois o avião confusão. Ia balançar, né? Não, imagina. 40 garçons juntos. Por que não dá? 40 garçons juntos, meu amigo. É complicado. E aí eu queria trazer para vocês agora, quais são as perguntas mais recorrentes que vocês encontram no serviço, principalmente sobre vinho e sobre vinho brasileiro. Por exemplo, qual é a diferença de espumante para frisante? Quem vai responder essa? Vamos lá. Sempre, na verdade, chega essa, mas chega outra também, eu quero um prosecco.
Eu já subentendo que aquela pessoa que está me pedindo um Prosecco, ele quer um espumante, ou ela quer um espumante, né? Que Prosecco é a denominação, então a gente não pode dizer, não, esse aqui o Prosecco é um espumante, né? Mas nem todo espumante é Prosecco. Que E é aí, vinho quando também, vem- né? Que é tudo vinho, Que é né? vinho. Que é tudo vinho. Você fala assim, tudo você vinho. quer, ainda tem- você quer um vinho espumante? Não, quero um Não. espumante. Quero, Você quer um vinho espumante? Não, Sim. quero espumante. É vinho espumante. Ele não espumante. entende, ele diz, olha, tudo que é produzido de uva é vinho, então espumante também é vinho. Então, aí, espumante e frisante, né? A gente sempre alega que o frisante, ele vai ter menos gaseificação, ele vai ter mais doçura, tá? E o espumante tem mais gaseificação, o espumante pode ser mais seco ou pode ser mais doce. Então, é essa a grande diferença. E para você entender o que o cliente quer é complicado, porque às vezes o cara pede ali um Prosecco, mesmo a pessoa que já sabe que é vinho, mas ele quer um Prosecco e quer seco, que acha que Prosecco é seco. E às vezes você coloca oferece um espumante, olha, esse espumante aqui, o espumante já é DMC, não é esse aqui não, esse aqui é doce. Eu queria um Prosecco de seco. Então, tem que entender muito o cliente. Então, a conversação na mesa, ela tem que ser muito aberta e objetiva. É entender o que o cliente quer gastar sem perguntar para ele. O que eu percebo, Ângelo, assim, o cliente ele quer ouvir a parte técnica hoje, sem dúvidas. Só que ele quer rápido, de forma sucinta. Ele não quer uma história que conte que em 1900 não sei quanto e tal. Que surgiu. Você tem que entender o que ele está perguntando, tem que sanar logo a dor dele, entendeu? Da informação mais precisa. Isso, é na dor. Então, eu quero um frisante. Você já sabe que ele quer um vinho um pouco gaseificado e quer com doçura. Porque essa pessoa que toma frisante, ele já leu ali, já ficou na memória dele. Quando ele pede um espumante, eu já vou entender se ele vai querer realmente um demi-sec ou ele quer um brut. Você gosta de brut? Quando você fala brut, a pessoa já tomou espumante, já sabe que é brut. Então você não precisa dizer para ele que quer ser. Então quando você vai abrir para ele, vai dizer... E outra, explicando para ele, quando ele for degustando, para ele sentir os sensoriais do vinho, né? As notas, tudo, ele vai captando isso. Se você não tem um profissional desse, abre o vinho, põe na taça, o cliente vai dizer assim, ó, não é isso que eu pedi, Não foi isso que eu pedi. Eu não gostei. E aí, na mesma ideia, como é que a gente consegue explicar para o cliente o que é um champanhe e o que é um espumante? Aí agora vai para Elton, que respondeu a primeira. Para champanhe eu sempre digo que é uma patente. É uma denominação. E entendendo principalmente, eu nunca deixo de oferecer. Porque às vezes a pessoa está procurando presentear ou consumir numa data importante e interessante. O champanhe, quando ele surgiu, ele era doce. Hoje em dia, não é mais. E a gente tem aqui sempre o Brut. Tem as marcas mais famosas e tudo. Mas é aquela grande questão. Temos sim espumantes boníssimos, excelente qualidade, método tradicional, da mesma forma que é produzido champanhe. E a gente consegue explicar ali a diferença de forma muito, muito simples. Não tem muito trabalho em explicar, não. As pessoas têm mais dúvidas sobre se é seco. O que é seco? Eu sempre falo, seco é o nível de açúcar que vai secando. Dou uma leve explanação. Acho que a gente tem que informar de acordo com o que é demandado. E quando o cliente diz assim, olha, eu quero um champanhe brasileiro. Aqui tem um champanhe brasileiro, né? Só tem um. Só tem um. Pior que tem, só tem um. Pior que tem. Só tem um. Isso é engraçado. E às vezes aparece aquele cliente. Eu quero champanhe brasileiro. Não, aí tem as pegadinhas, né? Quero champanhe brasileiro. Não, mas champanhe brasileiro não tem. Tem, olha que tem. Olha que tem. Olha que tem. Mas sempre vai existir. Mas acho que hoje já está mais fácil a compreensão de tudo isso aí. Quando você nota que a gente tem que ter muito cuidado também na hora de como vai falar, porque para o cliente não se sentir constrangido, ofendido, né? Coisa assim. Eu já tive uma situação que o cliente cismou comigo, insistiu, era um cliente de mais idade, que aquele vinho era daquela região, porque ele tinha ido lá. Eu disse, o senhor tem razão. E segui, porque ele estava numa mesa com outras pessoas. Sim. E no decorrer do jantar, ele me chamou e fez, rapaz, agora que foi que eu vi. Eu estava vendo a foto aqui, você tem razão. Realmente não é dessa região, não. Eu me confundi. Eu disse, mas deixa eu ver a foto.
Cadê? Sim. Ah, que legal. Eu também, até eu fiquei confuso e a gente deu risada ali. E dá No tudo final de certo. contas, ele paga a conta. Pois é, Tem ele que paga a conta, não é verdade? É verdade. E a experiência é toda dele, né? Sempre. Uma pergunta que sempre me fazem, principalmente em feiras. A pessoa chega no stand e faz assim: qual é seu vinho mais caro? Qual o melhor? Qual o mais caro? Você quer o melhor ou o mais caro? A diferença, existe uma diferença. É Eu quero o verdade. mais caro. Aí o mais caro pra você, então vai ser qualquer um. Porque qualquer vinho que você prova e que eu não te conto a história vai ser caro pra você. Você não vai entender, você não sabe o que tá bebendo, vai ser caro. Não vai atender sua necessidade. E até o vinho mais barato, se não for o que ele tá esperando, ele Por isso fica que eu tô caro. dizendo. Vai ficar caro. Vai ficar É caro. aquela história, Não vai né? cumprir o teu propósito. Feche seus olhos e abra sua mente. Agora, logicamente, vários deles a gente consegue fazer com que eles provem todos os vinhos e tudo, isso é maravilhoso. E aí, até fazer uma brincadeira, às vezes eu troco, porque as pessoas vêm no acrescente, você alinha as garrafas e deixa a última o mais caro no final. Às vezes eu pulo 2 garrafas e não deixo ela por último. Então eles vão entendendo que está crescendo. E então já vou nessa aqui. Pois Uma é. garrafa diferente, tá ali, e vou nessa aqui. Só, isso aqui. Quero um vinho mais forte. Qual o melhor vinho que você tem? Tem esse aqui. E sirvo. E aí ele olha e tal. Às vezes eu tô com Giuseppe e Sebrumo. Eu boto Sebrumo 2 casas antes e deixo o Giuseppe lá. Vinho excelente, maravilhoso. Vai cumprir, tá pedindo um vinho encorpado e tudo. Pra quem não conhece, qual é a diferença de preço do Giuseppe e do outro? É metade do valor, Certo. digamos assim. Uhum. Vou falar um... Ou quando nós colocamos no decanter, né, Elton? Ah, e decanta Essa é é outra engraçado. pergunta que eu vou fazer. Essa é outra pergunta que eu vou fazer. Degustações cegas. Vocês querem continuar por aí ou eu já faço a pergunta? Tem outros... Não. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Eu fui contratado para fazer uma degustação de vinhos. E aí o cliente... Eu tinha voltado numa viagem do Uruguai. E aí eu disse, rapaz, eu voltei numa viagem do Uruguai agora. Provei várias coisas lá. E assim, uma viagem maravilhosa, tudo. Vinhos fantásticos. O Uruguai está produzindo coisas muito boas. Eu estou surpreso com a qualidade dos vinhos uruguaios. E vamos colocar vinho uruguaio? Aí o cliente, o contratante disse, não, o Uruguai só tem Taná. Taná é um ovo que eu não gosto, não presta. Só faz um vinho forte, pancada, tudo. O Uruguai só tem Taná. Não, Taná não. Uruguai não. Escolha outra coisa. Eu, logicamente, eu falei no começo que eu já peguei várias brigas, né? Logicamente, fiquei caladinho. Eram 12 vinhos. E eu fiz uma seleção em Recife do que eu podia de vinhos do Uruguai, diferentes, distintos, e coloquei na degustação às cegas. E aí eu lembro que eu fiz 3 degustações de 4 rótulos. E aí eu fui abrir a primeira sequência. Vinhos mais leves, né? Vinhos de entrada, tudo. Eram vinhos que com qualidade realmente iniciais e é fácil de perceber. Mas ia ficar muito complicado a partir da segunda bateria. E aí eu propositalmente abri a primeira bateria. E aí ele falou, tá vendo? Por isso que eram simples, não gosto de vinho do Uruguai. E continuou. A partir da segunda bateria eu não revelei mais o que era. Né? E deixei. Nessa degustação tinha até pra você entender, tinha prelúdio, tinha garçom, tinha coisas maravilhosas, né? Só não tinha balastro, né? Tem outras coisas assim. E aí eu comecei a ficar preocupado na reta final. Por quê? Os 4 últimos, ele começou a elogiar muito. Sim. E falava que era Bordeaux, aqui é Itália, tá vendo? Agora vinho Uruguai, tá vendo que não presta? Você queria fazer com vinho Uruguai, não sei o quê. E aí foi. Eu abri as garrafas e saí do evento. Eita. Querendo saber se ele ia me pagar, se ele ia querer confusão comigo. Ele levantou, me viu saindo e eu fui embora. Depois fizeram um pagamento todo de boa. Entrou, ele entrou. A turma, o grupo dele levantou na hora e fez já tá vendo aí, você metendo pau em vinho, sem saber. E acontece muito isso. A turma quebra demais, muita cara. demais. E já fiz com vinho no Brasil também. Já fui convidado para uma degustação só com delegados. O chefe dos delegados chegou lá e disse, Corajoso, viu? Tava todo mundo armado. Fui e não saí preso. Chegou lá, todo mundo aguardando o chefe dos delegados chegar. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou, só não gosto de vinho brasileiro. Eita. Aí só vai ter vinho brasileiro, mas vamos embora. Né? Eu não trabalhava ainda para Miolo, por coincidência era a primeira safra dos lendários, foi aquela caixa lá. E aí eu comecei. As cegas também. Ele, rapaz, você se preocupa não, eu disse pra ele, né? Se preocupa não que não vai ter vinho brasileiro. E a gente começou a degustação.
Gostei do primeiro, gostei do segundo. Esse aqui é muito bom, o vinho, encorpado e tudo. E no final, acaba com Sérgio Marias. A gente abriu ali a caixa, mostrou que era vinho nacional. Ele falou, você me convenceu a partir de hoje. A gente ainda bem que eu não vou preso. Pois é. Pra poder sair de lá escapou. preso. Você falou Ser Marias. Conta pra gente o que é Ser Marias. Sérgio Maria é um dos rótulos produzidos pela Miolo, que Sérgio Maria é uma divisão de área de terra em 6 partes, né? Era assim que se dividia o terreno nas capitanias para povoar e ajudar a defender os limites ali geográficos no Rio Grande do Sul, principalmente ali Candiota, onde tem a Ceival, e uma 7ª é essa divisão. Então, Sérgio Marias é uvas de destaque de 6 vinhedos. Uhum. Então, tem 6 uvas, e hoje a gente compõe, a gente faz acho que um dos vinhos mais caros do país, não caro, mas de melhor qualidade. Ele é corte ou ele é... Corte, ele é corte? 6 uvas. 6 uvas, Petit quais são? Verdot, Syrah, Ah, que Merlot, legal. Cabernet Sauvignon, vinhedos de destaque. Que isso é importante falar também, né? Sobre essas divisões de qualidade no Brasil. Quando você tem uma macro vinícola, ou quando você tem uma macro região, você pode fazer a identificação do terroir, de micro vinhedos, ou single vineyard, como nós falamos. Foi assim que surgiu o projeto Single. Que é maravilhoso. Você começa a mapear quais são as melhores áreas. E aí você consegue extrair o melhor daquela variedade com a interação que ela tem naquele clima. O Brasil está fazendo isso muito bem. Minas produz, São Paulo produz, Paraná produz, Rio Grande do Sul, nem se fala. Pernambuco, Bahia, com projetos. Agora vai ter vinícola em Gravatá aqui, tem vinícola em Garanhuns. Né? Vale das Eu Colinas. fiquei sabendo de um projeto bem embrionário que tem em Itamaracá. Você soube desse já? Eu tenho, na verdade, é uma coisa curiosa, tá? Nos estudos, Itamaracá foi uma das primeiras Isso. regiões vinícolas do Fiquei país. É isso sabendo que eu ia nesse ano sobre isso. Tô super curioso pra saber como é que vai ser a produção do Eu já do sou cara lá. chamado de doido, ou as pessoas me olham com estranheza quando eu falo já há alguns anos. Não, e quando nós falamos fora daqui de Pernambuco, né? O cara diz assim, pô, no Rio Grande do Sul, não, mas uma das primeiras vinhas foi Itamaracá. Que Itamaracá? Onde fica? Onde fica? O que é? Você vai saber um dia. Tem que estudar. Começa verdade. em São Paulo, né? Brás Cubas, Uhum. traz Sim, e tal. Claro. Sim. Não tem a tecnologia, não tem o conhecimento, então a gente não Que também conseguiu não podia se desenvolver. esperar naquela época, não podia se esperar um conhecimento de uma Não tecnologia podia dessa. e nem podia nem fazer nenhuma produção, porque era A corte proibido. portuguesa porque também a não corte tinha portuguesa interesse. não autorizava. Porque era a época do ouro branco, né? Uhum. Pois é. Da cana-de-açúcar. Então, onde é que o cara vai com uva? Tá doido? Uhum. A corte queria trazer de lá. Claro. Então, não Importar, tinha como. taxar e... Mas Tudo tem alguns mais. registros de vinho de qualidade, assim, que já conseguiram mapear na época e falar que o vinho era bom. Uhum. Quando eu for lá conhecer o vinhedo do cara, eu vou lhe convidar pra gente ir lá. Vamos lá todo Esse mundo. podcast tem que ser umas 5 horas, né? Ou um dia inteiro. Sobre esse negócio do vinho também tem uma situação bem engraçada, viu? Do pessoal ter um preconceito sobre alguma determinada uva. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ele tem um preconceito sobre o gamay. Diz que todos os gamés que provou eram E terríveis e temos tudo um mais. gamay aí, né? Eu acho que eu não sei se vai se ver o gamay antes do Não, Chardonnay. não, primeiro Vai ter primeiro harmonização. Chardonnay, primeiro Vai ter Chardonnay. harmonização, Vai, não? hoje tem harmonização, claro, com certeza. Rapaz. E aí eu fiz uma noite... Bom quando fala que não gosta de uma uva, né? Qual das 5.000? Pois é. Não, Qual eu das cara 5 não mil? gostou da gamay. Aí eu fiz uma noite de degustação de vinhos franceses e aí eu coloquei um Beaujolais. Opa. Rapaz, adorou o vinho. Achou fantástico o vinho. O melhor vinho da O noite. melhor vinho da noite. Não gosto de gamay. E não gosta de gamay. Qual dos 9? Qual das 9 subregiões? Pois é. E aí, vamos lá. Falando sobre espumante. A gente tem uma DO aqui no Brasil de espumante, né? A Miolo produz lá. Alto Monte? Alto Monte. Na verdade, a meu Não, na verdade não. Na verdade é Pinto Bandeira. Alto Pinto Bandeira. Ah, e Alto Pinto Pinto Bandeira. Bandeira, exatamente. Na verdade, assim, Alto Sérgio Montes é uma IP, né? é um IP. IP. Na verdade, primeiro, eu tô fazendo um material para falar primeiro o que é Vale dos Vinhedos. Sim. Porque todo mundo acha que o Vale é Bento. Uhum. Na verdade, são 3 3 municípios. áreas ali, 3 municípios. É. A gente tem até alguns vinhedos dentro de alguns outros municípios. Mas o que constitui, o foco tá ali em Bento, né? Uhum. Mas tem Montebello, tá tudo ali. Garibaldi pode pegar uma área também. Primeiro a turma passar a conhecer o que é, as pessoas conhecem muito pouco, ou se interessam muito pouco por isso. E tem algumas escolas focando só em vinhedos nacionais, viticultura nacional. Isso é até um movimento interessante, isso aí.
Eu sou muito amigo do pessoal da Via Piana também, o pessoal da Métier, que você tem aqui. Vamos falar dele já já. Daqui a uma pouco a gente vai troca. provar um deles. Tem uma troca interessante. Também na época eu fiz uma viagem para fora do país e provei muito Chablis, assim. Uhum. Incríveis, tal. Muito Chardonnay bom, Montrachet, essas coisas. E aí eu lembro que eu fui visitar um vinhedo no Vale e o Chardonnay tava novinho ali, saiu da barrica. Eu me assustei com a qualidade. Era da Casa Valduga. Ah, que Até legal. gosto até hoje em dia. Uhum. Tava muito bom. Gosto muito do Giuseppe que a gente produz. Então, Ver José, pra mim, eu sou fã. isso. Hoje nós adquirimos ali, acho que foi 2012, começou em 2006. O Vale todo, todas as 4 vinícolas nossa hoje, principalmente na campanha, elas já solicitaram IP, o Vale dos Vinhedos EDO. Uhum. Dando A só gente Vale no dos Brasil Vinhedos. só tem 2 DOs, né? Que é o Vale dos Vinhedos e esse Alto Pinto Bandeira. Por enquanto, só 2. Que é de espumante Só 2. e vinham... Que foi vinham agora há pouco, né? Isso. Que recebeu 2012 e 2022, se eu não me engano. 10 anos de diferença de uma para outra, não foi? Tu sabe como é que é o processo? Me explica. É porque tem que primeiro tem um grupo de produtores, tem que ter uma junção. Uhum. A gente é grato aí pelos italianos, né? Todo mundo tentou Sim. lá na época. Eles começaram com o modelo de cooperativismo, né? Cooperativa e vinificar em conjunto, já cultivavam uva. E depois vem a necessidade dessa padronização, que é para se vender melhor. Uhum. Então, primeiro tu solicita IP. A Embrapa tem um papel também fundamental nisso, junto com as associações de viticultores e tudo. E aí eles têm que reger leis comuns para todos. O savoir-faire, Tem como que- é que faz, Isso. o tipo de produção, quais Tipo as de casas que produção, podem ser produzidas e exatamente, tudo mais. quando pode, como pode, se irriga ou não. O que é uma varietal, quantos por cento da uva vai Exato. compor. Quais as uvas são permitidas, qual o percentual, em que produto vai o quê. No Vale hoje é permitido Merlot, Cabernet Sauvignon. Todo mundo fala de lote 4-3. Todo Cabernet mundo fala Sauvignon, assim. Cabernet Franc, Merlot. Merlot é a Na variental. A variental, né? Deu a Na Vale DO, dos Vinhedos. não, é Cabernet Franc. Então, o Cabernet Franc, Cabernet- Cabernet Sauvignon. Cabernet, principal? Merlot. Cabernet, Merlot. Não, Merlot é porque principal. Merlot é principal. Merlot é Mas principal. aí se permite o corte com Cabernet Franc. São 5, se sim. eu não me engano, né? Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Taná, Tanar, pode também. Aí para espumante é Pinot Chardonnay Pinot Chardonnay e Riesling Itálico, Riesling Itálico. que pode ter um 25%, percentual. né? Até 25%, se eu não me engano. Eu não porque senão lembro. ela, Eu não lembro, ela tem eu acho que bastante predominância. E aí serve para fazer dar esse mapeamento geral. E você pode até produzir outras coisas no Vale, só não vai ser DLVV. Uhum. E aí tem esse entendimento. Isso é bem legal. Apesar de Elton, desculpa, mas você falou DOVV. E quem está escutando, de repente, não sabe o que é DOVV. a denominação de Vale dos origem, Vinhedos. Vale dos De Vinhedos. origem Vale dos Vinhedos. Só para o pessoal entender, tá, gente? Porque a gente fala às vezes muito rápido, né? E fica às vezes por um gancho assim, pô, o que danado O que é que ele tá DOVV? falando ali? E tem ali- denominação de origem Vale dos Vinhedos. E aí passa a ter um selo, o vinho, você passa a reconhecer o vinho por um selo que ele tem, ele vai ganhar. Uhum. Você consegue ter uma previsão do que você vai saborear ali. Rastreabilidade, previsão, às vezes quantidade de garrafas por produtor, porque é muito comum, né? Você pode fazer um vinho, hoje você pode pegar um vinho, comprar a uva aqui do Nordeste, juntar com o Sul do Sul e de São Paulo e fazer um vinho. Sim, você falou por enquanto, porque você já tem alguma coisa que tá para sair aí para poder trazer uma... Não, isso é macro-região. Isso é Sim. permitido no mundo todo. Vinho de negociante funciona assim no mundo todo. Sim. Você pode comprar, às vezes Os tem até umas dicas. IBVs da vida estão aí. Né? Uhum. Você pode fazer. Porém, quando você vai diminuindo a área, você vai conseguindo transmitir mais o que é a região na taça, né? As características de uma região, de um ano para a taça, juntamente com a expertise do enólogo, você vai trazendo ali, você vai tornando aquilo ali um universo bem, bem menor. E vamos lá, porque na cabeça de vocês entendem por que a gente escolheu a Merlot para ser o nosso carro-chefe? Para mim, eu acho que é a uva que mais identificou no terroir brasileiro, né? Então, assim, a identidade da Merlot aqui no Brasil, principalmente na região do Vale dos Vinhedos, a adaptação dela foi plena, perfeita. Cabernet Sauvignon também, mas porque Cabernet Sauvignon é uma uva que se adapta muito fácil em qualquer outras regiões do mundo todo. Como ela vai se comportar, a gente não sabe, né? Mas a Merlot não. A Merlot você já sabe que ali vai dar um vinho com a identidade do terroir. O que é que a gente espera de uma Merlot brasileira? O que é que o nosso cliente vai lá quando botar na taça dele, quero um Merlot Brasil, o que é que a gente pode dizer para ele que ele vai esperar na taça?
untuosidade, boa aromaticidade, elegância, frutas Muito vermelhas, aroma, Elegância, aroma. uma boa acidez, adaptação com madeira, sem perder a acidez. sem perder a acidez, que é Então, muito importante. É uma uva que você pode produzir ela desde o vinho primário e você pode concentrar. Eu acho que para responder bem essa pergunta, assim, a gente não escolhe. Na verdade, é a variedade que nos escolhe. Isso. Com a adaptação dela ao clima. Hoje, quando eu digo que um vinho é bom, eu vou buscar as referências. Então, digamos que a referência de um Merlot hoje é margem direita, Bordeaux. Quando eu consigo produzir um vinho no Brasil com as mesmas características, o meu parâmetro, sem dúvida, vai ser Saint-Emilion. Uhum. Sem dúvida vai ser margem direita. Sem dúvida. Sem dúvida, se eu já tiver bebido um Petrus, vai ser um Petrus. Uhum. Isso. Então você vai buscar um pouco daquelas características. A gente tem algum vinho aqui no Brasil que a gente consegue rivalizar um vinho desse de ponta de Bordeaux? Vários. Uhum. Vários. Não vamos falar dos ícones, nem Sim, gerar claro. uma disputa. Claro. Eu acho que Mas Eu acho que entregar as o tanto vinícolas, quanto. né? Acho que Dom Laurindo produz um Merlot maravilhoso. Acho que as vinícolas mais boutiques, vamos dizer assim, as vinícolas menores, sabe? Eu acho que Dom Cândido, Dom Laurindo, assim, tem a Miolo, enfim. A Miolo eu sou muito fã, eu sou suspeito de falar que para mim o Merlot Terroir... Tem uma balança aí. Tem uma balança aí, que é o seguinte. Eu tenho que cultivar a uva. E quando eu sou um viticultor pequeno, eu tenho que fazer vinho. Né? Eu posso decidir fazer um grande vinho, né? Se eu concentrar, ou posso aumentar meu volume. Essa é uma das primeiras questões. E fazer um pouco mais de volume. O primeiro desafio de escolha, né? Por quê? Qual é o meu público? Quem é que eu boto em É um gente? negócio e eu preciso me sustentar. Uhum. Eu me sustento com vendas. Então, primeiro, eu tenho que ter uma estrutura para eu fazer um grande vinho. Agora, tem projetos que nascem já com a proposta de fazer de produção pequena e grandes vinhos. E aí, quando você busca esses projetos, você se surpreende bastante com o que você encontra. Mas é uma questão de produzir vinho com a uva. Eu sempre lembro disso assim, com uma única uva você pode produzir até 9 tipos de vinho. Uhum. A grosso modo, ali você já vai ver de cara 4. Você pode fazer com uva tinta, você pode fazer espumante, branco, rosé e tinto. Sim. Depois, intensidade, vários. Faz. Processo, com madeira 100, vários. Então, é muito da decisão. Mas eu acho assim, hoje a gente está tendo a oportunidade de produzir. O Brasil tem um pouco mais de vinho de qualidade, 30 anos, 30 e poucos anos, 34 anos ali. Nossa primeira grande safra, nós podemos dizer que foi em 1999, por ali. 99, Isso. Então, o que tem hoje é a oportunidade, com mais conhecimento e tecnologia, com mais recurso, de produzir com mais qualidade. Com menos problema de TCA, dessas coisas, de fungo, de viticultura de melhor qualidade, enfim. Isso está trazendo essa possibilidade de produzir vinhos melhores. Isso é que é interessante. Então já tem aquela expertise, tem microlotes. Então já tem pessoas que compram microlotes. Vale dos Vinhedos está quase impossível você achar área para comprar hoje em dia. E vão surgindo aí outros. Vai virar Borgonha já. Microlotes, pertence ter algumas produções. É microlote. Você já tem bons nebiolos, marcelães, você tem vinhedos antigos. Marcelã, principalmente. E prepara-se que Marcelã vai vir aí. Quando a gente começou, Marcelã Angelota era produzido na região. Todo mundo acha que... Tem uma uva que eu não vou lembrar o nome dela, que a função dela é hectolitro. É vastamente plantada no sul. E isso leva tempo, né? Não dá pra mudar a cabeça dos seus pais, dos avós de uma hora pra outra. Verdade. E falar de vinho de ponta, eu já vou pedir para André trazer o próximo vinho, já que é um vinho de ponta. Vamos seguir o próximo vinho. Enquanto a gente continua conversando, a gente vai continuar falando aqui de vinhos do Brasil. Mas esse vinho que vai vir vai ser harmonizado ou não? Esse vai ser harmonizado. Calma, um passo de cada vez. Primeiro a gente vê o vinho, depois a gente vê a harmonização. Esse podcast é muito bom, tá vendo? Uma coisa interessante. Era a regra, assim, era a etiqueta antigamente. A gente primeiro escolhia a comida, né? Antes escolhia. A regra de serviço. Antes, na verdade, o cliente chegava e escolhia o vinho. Escolhia o vinho. Aí você servia o vinho. Aí vamos supor, esse vinho, eu quero um vinho tinto, aí pedi um vinho tinto encorpado. Aí meu prato agora vai ser um peixe grelhado com uma salada. Não, mas isso era assim, na cabeça da gente a gente tava seguindo a etiqueta. Sim. Mas a gente começou a mudar isso, né? Dizer o que é que o cliente vai querer comer
para nós harmonizarmos. E escolher o vinho. Escolher o vinho. Eu costumo dizer, e eu vou repetir isso sempre, que vinho é igual a roupa, né? Você tem que escolher o vinho para ocasião, para o momento e para na hora, a sua cabeça, como é que você está Justamente. pensando. Então, a mesma coisa, né? Essa turma de serviço, sommelier que tá vindo aí, Uhum. elas têm que agradecer pra gente. Eu vou falar sem modéstia. Ela tem que agradecer o trabalho que a gente fez no passado. Porque foi um trabalho de formiguinha. Na turma da gente tinha poucos sommeliers de restaurante. Acho que um dos poucos, né? Eu Justamente. já fui, já vieram me dar conselho e falar assim, rapaz, deixa aí, esse negócio de estar abrindo vinho a noite todinha aí dentro do restaurante. Não é futuro não, larga à tarde, 3 horas da manhã. E já tive que escutar essas Pois é, e coisas. qual é o trabalho do sommelier? Não, Qual é o trabalho? e dono de restaurante, e que às vezes não entendia, graças a Deus se melhorou e agora estou entendendo cada vez mais. Eu, para degustar dentro do restaurante, a metria ficava chateada, você não podia provar o vinho dentro do restaurante, então naquela época até sobrava, eu deixava um pouquinho ali na garrafa, guardava a garrafa ali, Uhum. né? Então quando você ia ver, se eu não cuidasse das garrafas, eu jogava fora de Que era chamado de quê? propósito. Isso é o famoso caboge. Acabou. E aí, mas assim, eu não tenho ressentimento dessas pessoas. Porque era falta de entendimento mesmo do Não, eu acho que tudo mercado. tudo é uma construção, né? A gente hoje vive um momento muito melhor do que antigamente, mas ainda tem 500 anos para frente para a gente conseguir alcançar, né? O Nicolau era dono do Domingos. Ele era, eu digo assim, ele sempre foi à frente do mercado. Ele era formado em hotelaria, tudo. Ele começou a me exigir de forma diferente algumas coisas. Eu achava que era implicância. Mas ele sempre foi um dos primeiros. Eu me formei em gastronomia também. Uhum. Ele foi um dos primeiros a me apoiar e falar assim, você quer fazer um curso de vinho? Eu dizia, então, tá bom. Eu vou liberar para você. Agora tem que passar. Uhum. Era sempre assim. Sempre lançava o desafio. Claro. Eu me vi desesperado uma vez que ele comprou de um francês chamado Christophe. Christophe, que tinha uma loja de vinho ali na Rua do Cupim, Isso. E aí, em Chez Brigitte. e só vinhos franceses. Que inclusive tinha Olinda. Isso, eu esqueci Isso. Chez Brigitte que tem Não, aqui. não esqueça da Começou Cheiro de aqui. Olinda. Só vinhos franceses. Só Uhum. vinhos franceses. Eu dava vontade de chorar. Uhum. Então, assim, eu aprendia, dava vontade de chorar. Por quê? O cliente pedia Vou dar um exemplo. Eu já sabia o que tinha ali, mas o cliente pedia um Montrachet ou um Batar Montrachet. Uhum. Pronto. Nomes pequenos, parecidos. E às vezes eu preferia dizer que não tinha. Eita. Porque eu tinha medo de De não passar pagar. o errado, sim. Passar errado. É. Fui meio por você. E aí? Champanhe, uma marca Sim. específica. E aí tinha Premier ou só champanhe bruto, entendeu? Sim, entendi. Então você ficava meio... Uhum. Diferença Gambê. de quanto de reais de O uma garrafa pra nome outra? eu encontrei aqui, né? Nome Mas eu encontrei. aí? E o resto? Será que Era muito complicado. E aí eu entrava lá, aí eu disse, não, eu desci, aconteceu isso. Eu Sim. desci e disse, ó, não tenho. Preferi dizer que não tenho. Pra arriscar, Ele comprou, ele só resolve lá, faz a divisão catálogo, tudo bonitinho, a carta agora é com você. Eu nem Excel sabia mexer. E ele era Aprendeu na assim, tora lá. aprendeu literalmente na tora. E hoje em dia, só aproveitando esse gancho de Elton aí, é a dificuldade do profissional do salão. Primeiro, que ele não quer ter dificuldade. Uhum. Segundo, ele não quer correr o risco de errar. Então, ao invés de vender um vinho, ele vai vender uma outra coisa, ele vai oferecer outra coisa. Quando o cliente pede, para ele é um tormento, né? Dizer, o cliente está me pedindo um vinho, e quando pede para harmonizar, pronto, aí é que ele não vai saber explicar mesmo. Mas a grande culpa também é do profissional. Eu dou treinamento em vários restaurantes, e tem alguns restaurantes que tem 20 garçons. Quem fica para o treinamento são 5. De 20 ficam Na nossa época, eu ficava para aprender coisa da cozinha. torcendo para que viesse alguém para nos ensinar. Então, você fica triste, porque assim, os 5 que ficaram, aí eu dou um treinamento realmente dobrado. Para que aqueles 5 realmente... O que eu escuto muito de donos de restaurante, de outros restaurantes, é uma coisa muito, assim, específica.
que o serviço de salão deles reconhecem um rótulo como um rótulo de venda e eles focam a atenção sempre naquele rótulo. Sim. E aí toda a carta do Sim. restaurante acaba sobrando. Sim. Isso é um desafio, que você precisa entender que todos os rótulos que estão no Você restaurante... tem que girar. Não, e eles têm um objetivo para estar ali, né? Então a gente tem uma gama de determinados rótulos que vão casar com alguma comida, tem uma gama determinada Sim. dos rótulos que vão casar com outra, e o objetivo do restaurante é esse, né? É justamente Sabe o que o Rui Paula fazia e faz lá fazia em Portugal, acho que faz ainda. Ele passava pelos sommeliers, quando estavam os 6, aconteceu de estar os 6, ele dizia, o que tem pouco na adega? Aí tinha um vintage, por exemplo, 2 garrafas de um vintage. Ele dizia, beleza, pode descer essas 2 garrafas aí, abre e vocês vão vender. Uhum. Então você era, o vintage lá, a gente vendia em taça. Então nesse dia, primeiro, existia um cenário, nós íamos abrir a garrafa a fogo, Ah, que legal. porque você não consegue extrair a garrafa do vintage, Sim. a rolha do Uhum. vintage. Então era todo um cenário que se montava. Como é que é abrir a garrafa a fogo? Fala para quem tá escutando Isso. a gente, como é que é o É um processo. ritual que você tem de pegar um tenache, que é uma peça que antigamente era utilizada para tirar carvão da lareira, e você vai colocar ela em volta do gargalo, aquecida ali em brasa laranja, e depois você passa dá um toquezinho com água, hoje em dia usam pincel ou pinga água, e vai haver o choque térmico. Sim. Ela parte ali, literalmente. Aí você vai fazer a extração, né? Tem alguns lugares que conseguem colar novamente, devolvem, fica ali, que realmente é garrafas de anos, 100 anos, 90, 60 anos. E ele fazia isso, era uma provocação que ele fazia para os sommeliers nesse dia. Uhum. Então, já que vocês estão aqui, Vamos vamos vender. vender. Tô falando do vintage, mas ele fazia com outras coisas. Um champanhe caro, quem vender um champanhe caro vai ganhar tal coisa. Porque era uma forma de estimular. Fiz uma sobremesa X. Harmoniza com o quê? O diferencial, eles têm noção do que acontece. Né? Uhum. Ele tem noção do que acontece no salão. A gente vê desinteresse da equipe, a gente vê desinteresse dos cozinheiros, não querem saber, ou tratam como 2 mundos. O que não deveria ser, né? Porque o serviço de restaurante é um serviço harmônico, né? Todo mundo tem que casar Exato. e conversar entre si. Exato. Uhum. Eu passei por uma situação aqui dentro do restaurante, eu sempre conto isso, que eu fui trabalhar no restaurante e quando eu cheguei, aí eu disse pro chefe de cozinha, prova aqui esse vinho, e ele tava por trás da buqueta. E aí ele foi e estendeu a mão como se fosse pra provar molho. Oxe, meu Deus. Aí eu descobri, assim, naquele momento eu tive noção do trabalho que tinha que ser feito. Uhum. E eu disse, não, pega uma taça, pô. Quando eu fiz assim, ele botou a mão, feito uma prova molho e tal. Uhum. Essa divisão de praças e de áreas é uma coisa que precisa realmente ser trabalhado, porque eu acho que o vinho é a visão tridimensional da comida, né? Então a gente tá ali criando outras experiências e é como um jogo de harmonização, um jogo de cola ou não cola, né? As pessoas aqui preferem o profissional ainda. Vou falar Pernambuco, que eu não tive a oportunidade de trabalhar de fato em outros mercados aqui no Brasil. Mas preferem alimentar, que cozinha e salão são 2 mundos quando é um só. Uhum. A gente cansa, por isso que eu canso de chegar em outros lugares e não vejo essa diferença, nem trato com essa diferença, porque é um só. Uhum. Então quando você trata e trabalha de forma única, o negócio é você não tá botando uma culpa no outro. Uhum. Isso é um dos grandes fatores. O brasileiro, ele é altamente preparado, ele é altamente prestativo. Prestativo demais. Se precisar carregar piano, a gente vai carregar. Precisa cavar buraco, a gente vai fazer. Uhum. Agora, não gosta às vezes de estudar, ou não acha necessário. Tem muitos que não acham necessário, que dizem assim, para que eu vou fazer curso? Então ele não consegue evoluir, ele vai limitar o conhecimento dele. Isso é uma grande, assim como a harmonização também. Estude nem que seja por conta própria. Eu digo, Na tentativa e erro, né? O melhor estudo é esse, tentativa e erro. o que é um autodidata? Sim, É um autoestudo. autoestudo. É um estudo que você fez sozinho. É um caminho que você traçou de forma Sim. diferente. Não tem um único caminho convencional. Mas você estudou. E eu trouxe para vocês hoje conhecerem o nosso camarão ao coco. Esse é um prato que a gente tem aqui. Foi desenhado e criado pela chefe Bárbara Vieira. Adoro ela. Bia maravilhosa. Maravilhosa. Ela criou esse prato aqui para a Boucherie. Ele é um prato que a gente tem aqui o camarão, ele acompanha o molho de coco, acompanha o cuscuz marroquino, que a gente deixa ele bem molhadinho para poder ficar bem harmonizado com o molho do prato.
Então eu queria que vocês provassem nosso prato. Nosso prato, inclusive, ele fez parte do nosso... A gente participou do festival agora da Brasel, há pouco tempo. Ele participou do nosso prato lá, porque ele traz ingredientes locais, como camarão e tudo mais. E aí a gente trouxe aqui ele uma sugestão de harmonização com o nosso Chardonnay, que é um Chardonnay da Métier, que depois a gente fala sobre ele. Mas eu queria que vocês provassem, me dissessem o que é que acham do prato e o que é que vocês indicam como sugestão de harmonização para esse Vamos lá. prato. Porque o ideal da gente aqui é deixar um pouquinho de curiosidade pro pessoal que tá lá escutando, né? Segundo o meu amigo Luciano, até lagosta eu como. Até lagosta Até lagosta eu como. foi ainda bem, né? Ainda bem. Então a gente tem aqui, ó, o cuscuz marroquino, que acompanha passas, maçã verde. Nesse momento você vai falando aí, tá? Não, tudo bem. O objetivo é esse. A gente tem o cuscuz marroquino, que vai acompanhar passas, maçã verde. Tem aqui elementos de vegetais. A gente tem o nosso camarão, que ele é selado. Ele é preparado pelo nosso... Inclusive, vou até mencionar aqui, nosso chefe aqui é Cauê e Miriam. São nossos cozinheiros aqui que conduzem a Boucherie Marine. Eles que prepararam esse prato aqui pra gente. Eles são o nosso coração aqui que faz pulsar. E aí, junto com esse cuidado, a gente preparou esse prato para vocês conhecerem e a gente queria conversar um pouquinho sobre ele. O que é que a gente trouxe aqui hoje? Como a gente tem aqui o coco, a gente trouxe a harmonização com o nosso Chardonnay, que é barrica, ele tem muita madeira. Então, a gente está trazendo do sul da madeira, junto com o elemento do coco, muita fruta. E a gente está tentando fazer uma harmonização aqui por similaridade. E aí, bem, isso aqui é um mundo, né? A harmonização é um mundo. Então, a gente tem várias oportunidades aqui para casar com esse prato. Então, o que é que vocês indicam para a gente aqui? O que é que seria legal? E aí, Angela, tá preparado para começar a responder a gente aqui? Preparadíssimo. Deixa eu só degustar aqui o Chardonnay. Ângelo é mais habilitado que eu pra falar, vou deixar ele falar. Ah, é? Tô Você tá degustando, né? Tá degustando ainda. degustando. Espertinho, né, rapaz? Vamos lá. Primeiro me diga o que achou do prato. Tá. A Babi é minha amiga, sua amiga, e vamos lá. Não, Babi não é independente de ser minha amiga, eu sou muito fã, né? O que ela faz com a perfeição, ela faz com muito rigor, ela faz com a preocupação, que é uma preocupação justamente que Elton falou, que é uma preocupação, você ter na cozinha toda a limpeza, toda a organização de mise en place montada, muito bem montada, para você poder confeccionar um néctar dos deuses desse, né? Então aqui, como você falou, que tem um molho de coco, né? E nós estamos acostumados a comer muito molho de coco, mas tem esse ingrediente aqui do vegetal que dá um frescor, né? Então, com esse arroz ou com esse cuscuz marroquino aqui, muito bem temperado, que às vezes... Vou complementar o que eu digo aqui a descrição, tá? Nosso objetivo aqui, o Festival da Brasel era um prato que utilizasse ingredientes locais. Ótimo. A nossa temática aqui da Boucherie Marine são pratos do Mediterrâneo, cozinha mediterrânea, sul da França, etc. Então a gente trouxe elementos do Mediterrâneo, que seria cuscuz marroquino, Sim. o coco, né? Que o coco a gente não sabe se veio da Índia, se veio da África, né, que veio pro Brasil. Vai curry ou não? Vai curry. Um toquezinho de curry. Essa Eu tive uma picânciazinha. discussão recentemente com um cliente que ele falou, vai curry no molho? Eu disse, rapaz, eu nem sei. Aí eu fui perguntar pro pessoal da cozinha, vai Isso é um curry. paladar apurado Mas- desde prazeres. Como é? Isso. Lá em prazeres, desde prazeres. Ah, Europeu, né? Então a ideia da gente foi isso, trazer um prato fresco, com muito frescor, para poder a gente alcançar o gatilho do Abrazel. Mas então, isso é justamente isso que eu identificou, que é essa picânciazinha, né, do curry. Então, tinha que ter realmente um chardonnay, mas um chardonnay barricado, porque se fosse um chardonnay leve, um chardonnay fresquinho, ele não aguentaria esse molho, que está um molho, não que esteja um molho muito pesado, mas está um molho com a leve picância, mas com uma untuosidade incrível, e com essa guarnição, que esse cuscuz marroquino está muito bem temperado, então a acidez do vinho também cortou um pouco mais essa gordura desse coco e ficou com essa frutosidade desse vinho, ficou uma harmonização perfeita. E como você falou, né, é uma harmonização por similaridade, não é uma harmonização por contraste. Uma harmonização maravilhosa. Diga aí, Elton. Agora eu posso, né? Pode continuar aí. Não, você já terminou. Pode continuar. Terminou, você terminou, pode falar. Não, terminei, tá muito bom. Deu para matar a saudade. Olha, tivemos aqui também a participação no mercado pernambucano Uhum. de grandes chefes. Hugo provou, Douglas Vanderlei. Quando fala de curry, principalmente, eu lembro dos dois. Mas Duca,
no Pomodoro. Só foi possível essas harmonizações, essa atmosfera. A turma vai lá para comer. Né? O cliente vai no restaurante para comer. Hoje ele vai também para nos encontrar lá, para a gente fazer um serviço. E eu assisti, um dia desses, um vídeo no Instagram do Máximo Buttura, o italiano. Onde ele finaliza o evento, ele entra e fala, ó, a experiência gastronômica, todo mundo fala do chefe, mas ela é 50% da cozinha, 50% do serviço, isso é uma grande verdade. Eu inclusive eu assisti esse vídeo, tá? Bem legal. Eu achei muito legal. É bem legal. Eu compartilhei, inclusive, com o André, já compartilhei no Instagram dele. E o Máximo, ele ficou famoso porque ele fez um trabalho com, não sei se vocês sabem, com queijo parmesão. Sabe disso? Sabe disso, André? Não sabia. Ele teve um terremoto na Itália, né? E aí os queijos ficam empilhados. Então vários produtores tiveram a produção danificada. E aí é quando ele vai lá e resolve, junta com outros restaurantes, a gente vai fazer um festival só de queijo, de massas e queijo. E ele consegue promover um grande festival e ajudar os produtores de parmegiano reggiano. Ele é da Emília. E é um cara também super antenado no mundo todo, é um grande chefe. Então, lembrar desse fato. Então, o Hugo, Douglas, Hugo, principalmente, Domingos, tinha um prato que era camarão oriental com molho à base de curry. E esse molho tá bem sutil, tá bem suave. Cuscuz marroquino ainda é engraçado, porque cuscuz é uma coisa nossa, né? E aí você fala, cuscuz marroquino. Aí, cuscuz marroquino, como é? Mas tá suave. Principalmente, acho que é maçã que tem. Traz uma... É maçã verde. Pronto, traz um frescor pro prato, né? Traz uma crocância ao mesmo tempo, junto com o doçor das frutas, acho que a cenoura cortada, o abóbora em brunoise, bem pequenininho. É bem interessante. É um prato leve. E você harmonizaria com o quê, esse prato? Não, sem dúvida. O chardonnay tá incrível aqui. Principalmente pelo curry, que tem esse peso, né? É o leite de coco, a gordura do leite de coco, o sabor predominante do curry, a intensidade de sabor. Então, se realmente você coloca um chardonnay sem barrica aqui, ele vai passar por cima. Também ninguém quer aromaticidade, ninguém quer muita fruta aqui. A gente tem Paulinho, Sauvignon Blanc, mas no mundo tem outras coisas. Tem o muscadet aqui, ia funcionar? Não. O muscadet funciona com ostra. Veja como é bom, veja como tá muito bacana esse nosso papo, né? Aí eu tô falando, pô, isso aqui essa maçã verde cortada da brunoise. Aí ele levou nossa conversa. Ele levou nossa conversa. A brunoise é cortada em quadradinhos, né? Pequenininho. E a Julienne é tirinhas. Tiras. Tá vendo aí? Tá vendo você? Muito rico esse podcast. Tá? Muito rico. Bem, falando sobre vinho, esse vinho que a gente trouxe pra cá foi um Amitié. Eu adoro esse vinho. Na verdade, a gente tem uma predominância do paladar aqui do pessoal muito aqui de Pernambuco, que gosta de vinhos com muita madeira. Sim. Esse Amitié é um Amitié Oak Barrel. A safra que a gente trouxe é 2020. E aí eu sinto muita predominância de madeira nele. É um vinho super bem elaborado. Ele tá bem harmonizado, ele tá bem harmônico, ele tá bem estruturado. E aí é um vinho de R$200. E aí sempre fica aquela dúvida, aquela confusão aqui do salão. O que é que a gente pode fazer para o cliente que já tem aquele preconceito com os vinhos brasileiros? E aí ele vai dizer, eu vou gastar R$200 no vinho brasileiro ou vou gastar R$200 no vinho estrangeiro? Sobre isso, o que é que a gente pode conversar? Só uma dúvida, qual a amêndoa que tem aqui dentro? Amendoim. Isso. Maravilhoso. É isso aí. A crocância, né, Elton? Se tem uma crocância, tem algo amendoado aqui. E aí, pessoal, sobre isso, o que é que vocês falam para o cliente quando ele acha que o preço do vinho nacional está muito mais caro em parâmetro com vinhos internacionais? Vamos lá. Primeiro ponto, normalmente as pessoas dizem assim, é o tipo da garrafa, que a garrafa tem um fundo, não sei das quantas, nada disso. O que vai remeter um vinho ter um ticket médio mais alto, eu não digo nem mais caro, um ticket médio mais alto, é a produção do vinho, é a preocupação pelo vinhedo, é a colheita do vinho, é a vinificação do vinho, é a passagem do vinho para o carvalho. Tudo isso vai trazer números, vai trazer valores que
o vinho vai ter que ser remetido para o cliente. Então, como é que eu vou absorver isso? Eu não tenho como absorver E assim, de uma forma... que estão comparando, né? Às vezes eu pergunto assim, nossa, tal vinho produzido no Chile, ele fala o nome, custa não sei quanto. Como é que vocês estão comparando aquele vinho que é feito num processo muito mais simples com esse aqui? Uhum. Vocês só estão comparando o preço. Pois é. E até porque cada produção tem suas dificuldades e particularidades, né? Então uma barrica, botar uma barrica nova hoje em dia. Pois é, Isso. para entregar essa complexidade da gente. Com essa acidez maravilhosa, com essa frutosidade. Então, o que eu digo sempre, pegue o vinho de R$200 da América do Sul, um chileno, um argentino, um uruguaio, este vinho aqui, feche os olhos e abra sua mente. Eu duvido que este vinho aqui, nesse valor de R$200, com outros vinhos de R$200, ele vai ficar em último lugar. Eu duvido, em qualquer um. Concordo com você. Agora, se tá com rótulo, tá falando que é produzido na França, nossa, maravilha. Os vinhos Maravilhoso. franceses são incríveis. Uhum. Adorei a madeira desse vinho. Corpo, madeira. Coincidentemente, as pessoas gostaram desse vinho porque ele tem presença em boca, tem untuosidade. É uma característica nossa aqui, né? Gostar de vinho Marcante. que a conta é, quando, principalmente consumidor, quando ele tá começando, ele faz assim, tô pagando muito, quero muito. Quero muito. Muito Tô de tudo, pagando né? muito de tudo. Isso. Tô pagando muito, não quero leveza. Uhum. E quando, na verdade, quando o consumo evoluído de vinhos, você paga muito para ter leveza, para ter equilíbrio, pela finesse. Por isso que as pessoas não gostam de Borgonha, por exemplo. Uhum. Ou pegam um Chardonnay. Se você der Chablis para um iniciante, ele não vai gostar. Não vai conhecer, não vai nem entender o que tá tomando. Magro, ácido, Uhum. não se mostrou para que veio e tal, só que depende de Chablis também. Que é mineral, né? Que mineral. E é isso. As pessoas fazem aquela conta. Agora, se você dá um Malbec, Uhum. pesadão, com muita madeira, alcoólico, aquela baunilha forte. baunilha forte e tal, vinho maravilhoso. É compreensível. Garrafa pesada. A gente passou por essa época também lá atrás. Uns 10, 15 anos atrás, que o Malbec era tudo Malbec, tá? Só mudava o rótulo. A levedura era a mesma, a forma de fazer era a mesma. Parecia que só mudava a etiqueta. Uhum. Você não conseguia identificar variações de produtores. vinho. Não conseguia. Uhum. Eu cheguei na época que o que mudava é a intensidade da madeira. Sim. Era mais, era menos, mas era muito complicado você falar, isso aqui é um Malbec de tal. E não tinha esse conceito, não. Não tinha identidade, né? Não tinha identidade, era Malbec. Que é uma dificuldade da Primitivo também, né? Uhum. Todo mercado que ele for muito monopolizado, ou muito caracterizado por um estilo específico, Ele fica estigmatizado, né? E aí o pessoal acaba esperando aquilo do produto, né? fala assim, todo mundo fala que Primitivo é doce, não é? Uhum. Primitivo é doce porque o mercado americano demanda, champanhe é bruto por quê? Uhum. Mercado inglês. Sim. É um estilo, vinho do Porto por quê? Mercado inglês, que os portugueses vão falar isso. Mas olha que nosso podcast é internacional, tá? Internacional. Então, eles vão escutar, eles vão acabar escutando. Não falei isso, então. Foi Ângelo que deu essa opinião. Foi Ângelo, né? Não fui eu, pode deixar que é na minha conta. Tá na minha conta, tá na minha conta. Ele aguenta mais, ele é maior, ele aguenta mais que ele é mais velho. A culpa é sua. Sim, pois é. E aí, bem, esse vinho que a gente trouxe agora para vocês é da MTA. A MTA é uma vinícola lá do Rio Grande do Sul, produzido por duas mulheres fantásticas. Eles trazem vários rótulos muito interessantes. Eles começaram com a produção de espumantes, e aí a gente tem alguns espumantes deles aqui. E agora eles estão com esses vinhos mais complexos. Eles têm esse MTA Oak Barrel, eles têm um Viognier, que eu particularmente acho fantástico. Isso aqui é mais uma demonstração de que os vinhos brasileiros realmente eles têm impacto, eles têm potência, independente de marcas e tudo mais. E nesse cenário, a gente tem que pensar o seguinte: a partir de agora, como é que a gente pensa em trabalhar e posicionar os vinhos brasileiros nas nossas cartas? E aí, partindo para vocês, como é que vocês pensam no posicionamento disso? É o tema mais fácil, né? Porque ele agora é embaixador da Miolo, então ele tem que posicionar, né? Mas eu sempre peguei umas brigas, sempre posicionei. Eu dentro do Rui Paula, um dos rótulos de vinho branco que eu já servia e não falava pro consumidor o que era, tá? Botava no menu degustação e só falava depois. O que o cara tá provando. Começava com champanhe, entrava um branco. E ele tava provando o Giuseppe. Sim. Eu sempre gostei do Giuseppe. Chardonnay, que é um rótulo da minha.
O Ele é de José. onde? O José, ele é produzido onde? É Vale dos Vinhedos. Fala dos Vinhedos. É. E pra mim, um rótulo incrível, maravilhoso. E eu colocava na degustação. E era engraçado porque quando entrava o champanhe e entrava os outros vinhos, cara, isso aí só pode ser vinho da Europa. E Velho aí, mundo, é velho mundo. Esse é velho velho mundo. mundo. E aí depois eu mostrava o que era. Ou servir em taça mesmo. Tinha na máquina na época, na Matite lá. Servir em taça, os clientes gostavam. E depois passavam a procurar. Mas é um trabalho que você tem a fazer. Vai ser esse trabalho de posicionamento. Uma coisa é inevitável. A experimentação ela é uma ferramenta a nosso favor. Uhum. É a provocação. Até porque Provocação. vinho é uma experiência sensorial, né? Então, antes de tudo, ele é sensorial. Justamente. Eu acho que a carta de vinhos ela tem que partir do vinho brasileiro. Uhum. Em qualquer lugar que você chegar, você chega na Argentina, parte dos vinhos chilenos. Ele de repente, na Argentina, basicamente é só vinho argentino. Você chega no Chile, é só vinho chileno. É muito raro um restaurante você chegar hoje no Chile, na Argentina, você vê outro, você vai ver, pode ver, mas lá embaixo uma coisinha lá. O Brasil tem que começar a fazer isso. Todos os restaurantes brasileiros deveriam ter uma gama maior de vinhos brasileiros e depois vir Chile, Argentina, Uruguai. Nada contra, mas a gente tem que priorizar o nosso terroir. Tem restaurante que ainda tem a mentalidade, eu tenho profissionais que têm a mentalidade que não começam nem a carta com vinhos nacionais. Pois é. Toda a minha carta começa com o vinho nacional. Esse é o primeiro desserviço que alguém pode fazer para o mercado interno, para o vinho nacional, para a gastronomia. É não começar uma carta de vinhos com vinhos nacionais. Com vinhos nacionais e com vinhos tropicais. Porque nós vivemos em clima tropical. Então, eu tenho que Me ter conta, Ângelo, sobre isso. Para você, o que é que são vinhos tropicais? espumante, branco e rosé. Uhum. E nós somos ricos em Muito refrescante, muita acidez. muito refrescante, muita refrescância, muita acidez. Até porque, para a própria nossa culinária, você remeteu aqui um prato maravilhoso que nós harmonizamos perfeitamente com esse chardonnay barricado. Mas, pensando agora, com o espumante iria perfeitamente bem. A gente nem trabalhou isso, na verdade. Acho que a gente poderia criar outras opções. Espumante, você acha que iria bem? Qual seria o espumante que você casaria com esse prato? Esse espumante nós estamos com o Celebration mesmo. Sim, um Brut. O Brut, Sim. o Miolo, Uhum. o Seival. Charmalongo. Um charmalongo. Charmalongo. Isso é perfeito. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos uma variedade maravilhosa. Sabe outro vinho também que eu harmonizaria aqui, que eu acho que, para mim, é um ícone do Brasil? Uhum. O Miolo Seleção Rosé. Sim. Que, para mim, é incrível, que tem frutosidade. Muita fruta, muito Ele frescor. não vai ter a muito frescor. untuosidade para poder harmonizar com esse prato, mas ele vai ter frescor e frutosidade. Essa frutosidade, eu acho que harmonizaria perfeitamente com o curry, que ele quer, como é um pouco picante, ele precisa de frutosidade. Então, o Miolo Rosé Seleção, que inclusive foi eleito um dos melhores rosés do mundo, não é isso? Eu até Já foi eleito, sim. Em umas das edições. Já Uhum. foi eleito. E é um vinho que, na pandemia, graças a Deus, bastante trabalho, porque teve muita demanda. A vinícola teve problema com garrafa. Ela não tinha demanda para invaso. Eu lembro que eu estava lendo sobre a pandemia, eu vi que em 2020 a gente teve um crescimento no ano de 30% de venda, né? De vinhos nacionais. De vinhos nacionais. Porque as 30%. pessoas começaram a descobrir. 30% de vendas. Uhum. As pessoas, quem consumia vinho importado, que custava até 150, 180, ele dividiu por 3. Uhum. Sim. Ele passou a consumir 3 garrafas de vinho nacional. E outra, isso não foi graças aos profissionais do salão lá na ponta, tá? Porque esse é o grande desafio. Isso se deu porque a partir desse momento, o cliente podia comparar, viu a cor, estava sendo ofertado online para ele, ele conseguia ler sobre características do produto e custava 3 vezes menos. Ele dava um clique e chegava na casa dele. Isso. Então tu acha que isso foi um fenômeno de preço? Não só fenômeno de preço, mas assim, Acho que é a qualidade, né? Uhum. a qualidade. Foi Mas assim, qualidade. o consumidor foi sozinho primeiro Sim. e hoje em dia ele foi predileção. buscando opções e achou opções tão boas quanto. Mas o profissional brasileiro poderia agir dessa forma também. Mas Uhum. às vezes
cansativo. Demanda do mercado. Muita gente ficou lá ali no Rio e Grande do tal. Sul, né? Ficou na vinícola. Então isso fez com que ele conhecer e abrir a mente dele assim. É por isso que eu digo sempre, fecha os olhos e abre tua mente. Uhum. Não adianta eu colocar um vinho aqui, como o Elton falou no início. Vai olhar um rótulo de um chablis. Ah, é um chablis. Ah, é um morrachê. Ah, bicho, fecha Pode os ser olhos. qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. E aí, você degusta um vinho desse, você diz, nossa, esse vinho é brasileiro? Você jura que é brasileiro? É brasileiro. Um dos maiores falhas, acho que uma das maiores falhas de um profissional primeiro ele dá a opinião dele sem ele criar parâmetro. Acho que primeiro ele tem que criar parâmetro. Né? Ele tem que provar, sim, os vinhos ou denominações ou regiões que criam, que ditam a regra do estilo de vinificação daquele produto. Uhum. Não dá para falar de Bordeaux se tu nunca provou. Eu antigamente acompanhava as safras de Bordeaux, hoje em dia eu tô mais tranquilo, assim, mas a gente sabe até ali 2005, 2009, 12, 15. As melhores safras. Melhores safras. Tem na Itália, tem no Espanha, a turma fala muito de safra ímpar. Mas se você não consegue acompanhar de perto isso, se você não prova, você não consegue dar opinião. Claro. É meio complicado, você não tem um parâmetro, você não criou o parâmetro para isso. Então, a turma às vezes dá opinião de forma aleatória, diz que gosta ou se não gosta, mas de fato não passeou naquele meio ali. Então, é importante você provar assim, Chablis, Bordeaux, entender o que é antes, entender. Até para entender. Se fala muito, às vezes se fala muito pouco de moscatel, por exemplo. Eu fiz um trabalho no Nanai, Uhum. um hotel. Graças a Deus, bem sucedido. E aí, algum momento, eu quis trazer o moscatel para a carta, né? E eu vi muita resistência na mudança de carta, tudo, porque as pessoas estão acostumadas e não sei o quê. Um dos vinhos que mais vende é moscatel. É o melhor vinho de entrada para o pessoal começar a tomar vinho, né? Moscatel. Um dos vinhos que mais vende dentro do hotel é moscatel. Moscatel é a porta de entrada ali. Uhum. Os vinhos são os vinhos que quem não bebe passa a conhecer os vinhos. Começa por ali e começa a gostar. E moscatel é o melhor vinho para piscina, para calor, para usar com fruta, para o nosso clima. Frescor e tudo mais. Outra coisa, ninguém bebe só uma garrafa, bebe mais de uma garrafa. Uhum. Tá sempre ativando o vinho ali, como um todo. Pessoal, a gente já está estourando o horário, então eu vou trazer agora para vocês conhecerem o Miolo Wine, que é o nosso primeiro vinho tinto da noite. Ele é Gamay. Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Bom, Gamay Wild. Wild é selvagem, né? Leveduras selvagens. Esse vinho que assina a nossa cadeia com os vinhos naturais. Naturais, na verdade, sem sulfito. A gente não gosta muito do termo natural. Não. Diferencia, não gostava, mas diferenciamos bem. E essa é a nossa que assina a nossa linha vegana. A Miolo sim poderia produzir vinhos naturais, tem aquela discussão. Ou como poderia pegar um vinhedo específico e fazer um vinho natural, um vinho orgânico. Mas seria uma coisa até fácil. Uhum. Seria mais um produto e nós estaríamos cumprindo a tabela de produção, digamos assim. A gente produz também orgânico. Uhum. Ou produz também vegano. Ou biodinâmico, ou coisa do tipo. Mas essa aqui foi a forma que a gente encontrou de contemplar todas as 4 vinícolas. Então, todos os nossos vinhos são veganos. Significa dizer produtos de origem animal, menos 17 herbicidas, pesticidas listados ali. SO2 free, como vocês estão vendo, maceração carbônica. É um vinho para ser Mas para ser somado fala aí, jovem. pessoal, que SO2 free, só para as pessoas Pois é, o que é que entenderem. significa isso? SO2 free, Eu tô até pedindo para trazer novas taças para a gente provar Boa. ele. o SO2 Eu já lavei a minha aqui. Viu? Eu vi. Você já organizou a sua, eu vi. é um assunto polêmico, mas é um conservante. E às vezes as pessoas abusam um pouquinho do SO2, porque ele inertiza o meio, né? E então, em vinhos de baixa qualidade, para melhorar a conservação desse vinho, você carrega um pouquinho no SO2. Só que também tem pessoas que têm alergia, Ressaca, né? ressaca, dor de cabeça, urticária. E aqui, esse vinho assina essa cadeia dos veganos, tem um selo de vegano. Esse vinho assina essa cadeia, tem todo esse cuidado, todo esse Ô, controle. Elton, já me perguntaram, eu acho que isso é uma boa pergunta de salão. O que é um vinho vegano? Vegano. Por que ele é vegano? Na verdade, a gente tem... Onde é que usa a proteína animal dentro da vinificação?
Vários momentos você pode ter, né? Você pode ir no desenvolvimento de alguns produtos, clarificantes, entre outras coisas, mas a gente tem... Aí, por exemplo, eu tenho que usar filtro de betonita, é uma argila. Uhum. Mas você tem desde clara de ovo a cartilagem de peixe, tem que usar um agente de proteína para poder fazer a precipitação. Nesse caso aí não pode usar. Mas o vegano não é só isso não, é produtos de origem animal, força animal, força humana também. É uma exploração da cadeia como um todo, tá? Então a gente não pode, eu não posso usar Você, nada na produção e não posso usar... você pode usar, por exemplo, comendo na borgonha cavalo para fazer Então, não. Não pode. Não. Eles fazem um cadenciamento. Acho fantástico, tá? Esse vinho. Produto de origem ou força animal. Uhum. E isso é legal, porque traz uma credibilidade. Uhum. Para quem consome e para quem trabalha. E isso é muito bacana também, porque é o seguinte, algumas pessoas têm enxaqueca no outro dia, ou seja, ressaca. Vamos num ponto mais... Ah, não, eu tive ressaca porque eu tomei Cabernet Sauvignon. Ah, não, eu tive ressaca porque eu tomei Merlot. Ah, não, eu tive ressaca porque eu tomei Taná. Ah, não, eu tomei ressaca porque eu tomei Chardonnay, vinho branco tem mais, né? Aqui a gente escuta muito que a ressaca veio de vinho branco. Agora, esse vinho, ele assina a cadeia, ele é o que reforça leveduras selvagens, por exemplo. Então hoje tem um vinho com 12,5, já teve anos que ele já saiu em 14, de forma natural. Uhum. E ele trouxe um benefício para todas as vinícolas, porque ele obriga o enquadramento do veganismo em todas as vinícolas. Então não é só uma vinícola. Então, se fosse orgânico, a gente pode ter um vinho aqui no Vale de São Francisco orgânico. Maravilhoso, não tem problema nenhum. É mais fácil, o clima ajuda mais. Mas é uma forma de trazer um padrão para as quatro vinícolas foi o veganismo e fazer um produto maravilhoso, quase sem intervenção. Uhum. Quase sem intervenção. Digo porque a gente tem que envasar, fazer transfega, coisa assim. Claro. Mas é um produto totalmente 100% natural. Intervenção, quando nós falamos, é intervenção humana, né? Intervenção humana. Uhum. Intervenção humana. Não tem aditivos, não tem conservantes, nada pesado que vai influenciar na qualidade desse vinho. Perfeito. Eu acho que um vinho, só completando aí, até falando da harmonização, eu acho que é um vinho muito fácil de harmonizar, porque ele é um vinho muito frutado, jovem, fresco. Então, para os dias de domingo mesmo, no domingo eu quero comer uma pizza, eu quero comer uma comida mais leve, venho aqui no Boucherie Marine, quero comer uma comida mais leve, eu peço o miolo, se eu frio, vai ficar perfeito. Amanhã vou trabalhar divinamente tranquilo, bem. Que algumas pessoas dizem, não vou beber no domingo porque eu vou acordar com enxaqueca. Esse vinho aqui é o seguinte, não corre o risco, né? Pode chegar aqui e tomar tranquilamente. Esse vinho é o seguinte, primeiro a gente tem o benefício da Screw Cap, que é rosca. Assim como outros vinhos na produção tem isso hoje. Uhum. Eu brinco que é o vinho que a gente vai tomar ele à tarde, no churrasco, e sobrar com a pizza à noite. Sim, claro. Você vai botar ele na geladeira e fechar, e vai uma pizza napolitana ali à noite também. Até vai caber porque bem. É para tomar na temperatura um pouquinho mais baixa, né? Exatamente, temperatura um pouco mais baixa. Maior nível de acidez, muita vivacidade, a acidez mais elevada, né? Uhum. Bastante frutado, porque ele é feito por maceração carbônica. Isso. É autofermentação, né? Fermenta, como eu falei, de forma natural. Uhum. Esses aromas frutados é proveniente disso aí. O Vagamé é leve. Depois, é o vinho de domingo, como o Ângelo está falando. Isso, por quê? exatamente. É o vinho que vai agradar todo mundo, toda a família ali. Uhum. Altamente bebível. Isso. Pessoal, a gente provou hoje 4 rótulos. Começamos pelo Celebration Brut, depois fomos para o Seival, também Brut da Miolo. Conhecemos o Oak Barrel da Métier e finalizamos com o Wild da Miolo. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, eu adorei esse podcast. Esse foi o primeiro da Boucherie Marine e, inclusive, eu acho que foi excelente. Vocês gostariam de deixar mais alguma contribuição para a gente? Eu gostaria de agradecer. Eu acho que quando tiver outro pode chamar. A comida estava excelente. Ainda bem que gostou. A harmonização muito boa, comida muito boa mesmo. E é importante agradecer a você pela iniciativa e poucas das vezes nós tivemos a oportunidade de falar um pouco de forma tão descontraída e leve, sobre o que é o mercado pernambucano, qual foi a nossa trajetória, acho que dentro do Recife, o que nós fizemos para chegar até aqui. E ainda temos
muito a contribuir com Muito, tudo com isso. certeza. Né? Temos muito a contribuir. Quem quiser se aproximar, chegar e perguntar, espero que tenha essa oportunidade também. E só tenho a agradecer a você pela iniciativa mesmo. Não, Nos convide mais vezes. Deixa comigo. Eu sou muito suspeito, né, José? Olinda, como minha cidade natal. Elton, que eu adoro de coração e de paixão, né? Algumas pessoas dizem, mas Ângela, bicho, Elton é meu amigo, irmão, é um companheiro, um parceiro maravilhoso, onde a gente tem vários projetos para desenvolver. Não desenvolvemos ainda por falta de tempo, né, Elton? Eu estou em um lugar, eu estou no outro. Nossa Senhora, quando é que a gente vai realmente... O primeiro projeto conjunto já desenvolveu, que foi esse podcast. Já estamos aqui. Isso Primeira vez. Primeira vez. E eu tava até conversando, porque um dia desses nós fizemos um trabalho juntos. Sim. E a gente não se falou, basicamente. Só chegou, todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Uhum. Foi até muito leve. Foi muito, porque quando você trabalha. Foi impressionante. Quando trabalha, já sabe o que tem que fazer. Você não precisa explicar nada pra ninguém. Pois é. E eu até brinquei assim, disse, se um tinha pra falar alguma coisa do outro, não pode nem falar, porque nunca tinha trabalhado junto, trabalhou a primeira vez, não teve confusão. Sim. Então, sempre trabalhamos em restaurantes opostos, assim, ele no restaurante, e é como ele falou no início, né? Uhum. Ele indicava alguns restaurantes, alguns clientes para mim, e eu já indicava, Zona Sul, já foi Domingos? Não, procura lá o Elton. Uhum. E eu, como eu era da Zona Norte, era do Ney, e aí ele dizia, já foi o Ney? Não, então vai lá e procura a Ângela. Então, é essa sinergia que tem que acontecer. Eu acho que... Isso é muito importante para o mercado. Pernambuco Exatamente. precisa disso, o mundo precisa disso. É dessa sinergia. Uhum. Né? Então, para mim, foi uma honra, um prazer inenarrável estar aqui junto com o Elton. José, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Você realmente é um guerreiro, é uma pessoa que gosta da enogastronomia, onde traz uma chefe maravilhosa que é a Babi. E na próxima, se ela estiver aqui na mesa, vai ser fantástico para a gente poder fazer harmonização. Acho que um papo de harmonização é muito bacana, não é, com ela. E parabéns, bicho. Seu restaurante é muito charmoso, é harmonioso, é na minha cidade natal, de frente para a igreja. Então, a sinergia não poderia ser melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. Para mim foi uma satisfação tê-los aqui nessa conversa. Obrigado, pessoal. Pessoal, até a próxima. Teremos um novo podcast a partir de agora. Teremos na agenda da Boucherie Marine. Conto com você. Saúde e paz.